Fala aí, meu querido. E aí, como é que tá, Ricardinho? Tu- Bem? Tudo bem, cara? Tudo bom contigo aí? Tudo, Tudo certo? tudo certo, graças a Deus, tudo tranquilo. E aí, tá Que chegando bom. essa galera aí pra gente conversar um pouco? Tá chegando o pessoal aí. Tá Cara, me escutando essa. bem aí? Tô, 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 tô. Beleza. Massa. Essa live depois vai ficar lá no YouTube, lá. Tô separando o material com todo mundo que tô trocando ideia. Aí tá no meu canal Sim. lá. Vai ficar lá salvo e Ah, tal. legal, Massa. legal, coisa boa. Ah, bem Vamos legal o falar. projeto, cara. Ah, gostou? Fico feliz por isso. Fico feliz por isso. Vamos lá. Vamos trocar essa ideia Bom, então? vamos Como é lá, que vamos lá, tá? tô aí, preparado. Tô Tá aí com a, bem, graças tá a aí, Deus. tá, tá aí com a camisa da empresa? Ah, cheguei, não faz muito que a gente chegou em casa. É um dos lados que a gente tem aí também, né? Pra Bom. poder tocar a vida e ir pra frente sempre, né? Massa, massa. Em 96, tu ganhou uma cubana de presente, tem numa foto tua. E Isso. aí, acredito que seja um presente que tenha sido o pontapé inicial na tua carreira. Então, conta um pouquinho pra nós como que foi esse começo aí na música. Cara, em 96, eu morava no condomínio da Fiat ali. E começou uma febre. Tá todo mundo escutando bem aí? Tá tudo certo? Tá indo? De boa? E nesse condomínio, cara, tinha uma galera que estudava no Centenário. Eu era um dos menorzinhos ali do condomínio também. E quem estudava no Centenário, sem a gente se conhecer, era o Ronei. Que o Ronei era sobrinho do Rubinei, que antigamente fazia Era. Como é que era o nome? Sambalanço, né? Sambalanço? Acho que, acho Sambalanço. que era Sambalanço o evento, né? Ok. E a gurizada que Sambalanço. estudava no centenário, aprendeu a tocar pandeiro e e ficou aquela função no condomínio na questão do pandeiro ali. Isso eu tinha 10 anos, né? 9 anos, 8, 9 anos. E todo mundo em função daquele pandeiro ali, cara. E aí era uma galera de várias idades no condomínio. E, e aí, num show, eu me lembro assim, eu era muito piá, cara, muito criança, e num churrasco que teve numa garagem, que era, tipo, tinha as mulherzinhas já deles, né, eles eram mais velhos, deviam ter 14, 15 anos, e a gente era piá, ficava fora olhando, né, cara, nem eles faziam o pagode ali. E aí apareceu pra mim, naquele dia do churrasco, a tantã, que é a cubaninha, entendeu? E eu vi que ninguém tocava aquela cubaninha. Cara, todo mundo queria o tal do pandeiro. Eu falei, eu não vou onde todo mundo quer, né? Eu vou aprender esse trocinho aqui, gostei daquilo ali. E eu já sabia fazer o primeiro movimento do pandeiro. Enquanto a gente estava jogando bola na quadra, os mais velhos passavam pra gente ali, a gente ficava tentando naquela brincadeira ali. E aí, cara, chegou que um dia no meu aniversário, eu falei, pedir de presente pra minha avó, pra minha mãe também. Era um aniversário. Na época Uhum. custava R$ 24, e aí era uma moda da bandeira do Brasil, da pele. Eu não sabia de nada, mas queria aquela pele do Brasil. E a minha avó, cara, acabou, vamos lá comprar esse troço pra esse guri aí. E a mãe falava o seguinte, cara, tu vai brincar uma semana com isso aí, tu vai botar fora. Nunca mais. Eu falei, vamos ver o que que vai dar. Aí ganhei a cubaninha, cara, até hoje tem ela ali. E dali começou a função toda de tocar, aprender. Na época não tinha vídeo, não tinha nada, né? A gente foi meio que sozinho, aprendendo Nada. uns com os outros, com a galera do colégio. E, cara, foi indo, foi bem bacana, assim. Aí, né, foi toda a trajetória depois. Compra maior, compra maior, compra melhor, compra. Que massa, cara. Agora foi criado nesse condomínio também. Antes de entrar o Edinho e tudo mais, a gente criou o Conversa Fora. E aí tinha Ah, os pagodes lá, o pagode no calçadão, sábado de manhã. E a gente começou dentro do condomínio ali. O Zóio, o Rafinha, eu, o Biac. E era nós quatro. E aí um dia no calçadão nós fomos olhar os pagodeiros tocando no calçadão sábado de manhã, que tinha o pagode. E aí encontramos o Edinho. Aí tá até ele aí, ó. aí tá o Edinho. Tá aí o homem. O negão Edinho de, Cara, o negão Edinho de calça ele boca de contou um pouquinho sino. dessa história. É isso aí. A gente se reuniu no condomínio. Vamos convidar ele, cara. Será que ele vai querer entrar na banda, né? A gente nervoso, só branquelo, tocando. Era um troço meio diferente, né? E aí a gente convidou o negão aceitou. E aí começou dali a função toda, né, cara? Começou aí
participamos de concurso depois, um monte de coisa também. Pois é, o Edinho contou um pouco dessa história do começo do Conversa, cara. E eu achei muito louco, porque eu não conhecia essa primeira formação que tu tinha feito parte, né? Ele contou na live que a gente fez. E, cara, e daí começou, teve conversa fora, essa função toda. E qual foi a tua primeira referência aqui na cidade? Um cara que tu viu Tu diz tocando referen- aqui na cidade, em Santa Maria. Tu teve alguma referência, algum cara que tu viu tocando e tu pensou, pô, quero ser isso aí, essa parada aí que eu vou fazer? Ou só foi Cara, referência fora daqui? não, na verdade, a gente, na época, assim, era tudo muito piá, né? E eu comecei eu tinha um cara que era o, cara, primeira banda que eu fiz parte fora do Conversa Fora, quando eu comecei a tocar, o Nego Pulga. Cara, daí o seguinte, era o Embala Samba, que era o Milico, Paciência, o Kleber e o Boca, cara. O Boca tocava repique de mão, muito. Hoje ele é sargento do quartel, cara. Agora como é que é o nome do Boca, cara? Cara, esqueci o nome, como é que é o nome, cara? Eu também não lembro o Ele era nome. uma O Boca tocava repique de mão no Embala Samba. Como é que é o nome dele, cara? Tem Esqueci completamente, fugiu o nome da cabeça. muito pouco repique de mão aqui no Rio Grande do Sul, cara. Cara. E o Boca tocava repique de mão muito, muito. E foi o primeiro cara que eu tive até não sei como eu cheguei ao Boca na época, cara. E o Boca, não sei se foi um daqui dali falando, blá, 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 blá. Isso antes de eu começar a estudar percussão, né, na verdade. Antes de começar a estudar ir pra conga e outras técnicas, né. Foi logo depois que eu comecei a tocar tantã, ganhei a cubaninha. Com 12 anos eu comprei uma outra, um pouco maior, parecia uma lata de lixo, até me lembro até hoje. E aí eu fui atrás de alguém para fazer aula, porque a gente só aprendia aquilo ali no condomínio. E não sei como, não me lembro como o Boca apareceu na jogada. E aí a gente começou o Boca foi uma referência pro cara. O cara tocava. Na época, me lembrei. O Paulinho, que tocava no Só Realce, ele foi Paulinho do morar no violão. condomínio também. Isso, Paulinho do violão. E aí o Paulinho foi morar no condomínio, cara. E aí, como eu tava naquela auge, era Só Realce, tinha aquela que o Delo tocou também, Mistura fina. o Mistura Fina, né, Mistura do fina. Davis, da galera toda. E a Uhum. gente tava iniciando, né? Eles já vinham tocando com show completo e tal, e a gente no Conversa Fora tava iniciando, assim. E aí, num churrasco do Paulinho, o Boca foi, cara. Eles estavam fazendo uma roda de samba no condomínio e tal. E aí o Boca tocava muito repique de mão, assim. Eu acho que foi uma primeira referência, que daí a gente trocou uma ideia, ele falou, nunca dei aula. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma aula, me ensina alguma coisa, eu quero estudar, quero fazer alguma coisa, né? Escutando legal? Não, tô. A minha imagem tá boa, o meu som pra ti também? Não sei. Aqui pra mim Cara, vamos. aparece ótimo, né? Deu aí? Tá rolando aí? O pessoal tá me Tá. Tu escutando? tá me vendo direitinho, me ouvindo? Tô sim. Tá, beleza. Vamos Cara, lá. e daí nessa roda de samba eu cheguei pro Boca, tava todo mundo, tava o Cássio, assim, e pra gente, né, eram as bandas que existiam, né, o pessoal mais velho. E aí, nesse pagode, eu falei com o Boca, falei, cara, me ensina. Não, pega meu telefone, na época não existia, acho que celular também na época, era residencial e tal. E o Boca morava lá perto do HGU. Daí minha mãe me levava uma vez por semana. E o Boca não me cobrava nada. E aí ele me ensinou a primeira levada do partido alto, diferença de partido alto, me ensinou a primeira virada de tantã e tal. E meio que deu uma lapidada na situação, né? E, cara, ele me deu os Uhum. 3 primeiros CDs, que foi o primeiro CD foi do Jorge Aragão ao vivo, o Bete Carvalho ao vivo e o Grupo Raça ao vivo. Ó, escuta isso aqui e vai, né? E, cara, aí fiz algumas aulas, passava alguma coisa pro Rafinha que tocava pandeiro, e foi indo. Então, acho que pra mim aqui na cidade foi a primeira referência, cara, como músico, assim, como percussionista, né? Aí depois disso, claro, isso no início do pagode. Um dia eu tinha 13 anos, se eu não me engano, eu passeando no calçadão com Sim. a minha mãe, eu vi um grupo de percussão tocando.
E o grupo de percussão era o ATOC na época, era o grupo de percussão Museartes, né? Não era nem ATOC ainda, que era o Uhum. Cabecinha. O Cabecinha dando aula, eu falei, mãe, eu quero entrar para esse grupo aí, vou estudar percussão, quero estudar e tal. E aí fui fazer aula, entrei pro Que grupo de ano foi percussão e isso? comecei a tocar. Cara, eu tinha 13 Que ano foi anos, isso? 2000, acho que 2000, 2001 por aí. Era mais ou menos Ah, isso, legal. porque começou esse processo, 2000, daí 2000 ali, em 2001 a gente vinha como piá tocando, e aí em 2001 a gente estava no Silão Rosa e começamos a participar, né, com a banda, com Conversa Fora dos shows, né, tinha os nossos talentos e tinha um monte de coisa em Santa Maria que rolava na época para banda nova, né, se apresentar. Uhum. E aí a gente conseguiu uma data no Versátil, até o nosso cachê no Versátil era R$ 40 dividido entre 8. E o Edinho chegava antes, comia todos os pastéis e Coca-Cola, sobrava nada. Daí nós saímos sem receber, né? E aí começou, Descontável. cara. Daí começou a função toda, né, cara? Tocar e tocar e tocar o grupo de pagode. Aí eu fui pro Embala Samba, né? Eu e o Delo também, a gente tocou no Bar do Boni com o Embala Samba também. Eu tinha Ah, 13 anos quando eu fui tocar na noite a primeira vez, assim. tu E aí chegou a começou tocar com aí, Embala cara. Samba, cara? Eu não sabia. Toquei no Bar do Boni. Na época o Tantão tocava, o Tantão tava trabalhando, saiu e tal. Claro, E claro. aí depois, cara, toquei com o Embalaçama alguns shows, e depois começou toda aquela função ali do Versátil que lotava que a gente era do Silão Rosa, do Versátil lotava com o Silão Rosa, e a gente tinha a banda, era o Pulga, o Violeiro, era uma galera ali. Depois do Versátil a gente entrou o Pelé também, nessa época o Negão Pelé entrou, e aí a gente começou a tocar no Confraria, na Isso, Confraria embaixo. isso o grupo conversa fora ainda. E isso conversa fora, conversa fora. E aí da confraria. Aí depois, daí eu tava no Atoque e tudo mais, de 2002, 2003 também. E aí, Cara, Mateuzinho Batera aí, ó. E aí a gente chegando começou, cara. pessoal. Daí a gente começou com essa, era versátil, confraria. E aí depois eu comecei a tocar com outras pessoas também, né? Aí tinha o Pelé, tinha a banda do Tiagão, do Ronei. Aí, cara, tava todo mundo junto no bolo. Aí veio o Esteva, aí já fizeram tudo de bom. Aí começou toda essa função na época tava bem legal. Foi indo. Mas esse lance da toque, então, foi tu mesmo que quis estudar mais percussão? Foi tu que quis se aprofundar mais na percussão? Tu disse que estava passando Sim. com a tua mãe, viu? Se interessou. Isso, na época tinha uma apresentação na Saldanha Marinho ali. E, Uhum. cara, nessa questão eu tocava tantã, pandeiro, surdo, instrumentos de samba em casa, né, cara? E até é engraçado, assim, porque eu me lembro, eu ficava na frente do som, cara, escutando o Coisa de Pele, do Jorge Aragão, e tentando tirar a virada que tinha na tantã, né? Naquela parte da música. E ficava escutando, e daí hoje em dia, né, a gente poder estar lá junto hoje com o cara, com o velho, que eu só, né, amo demais, assim. Então tá E muito legal. e E tu aí, falou também que ganhou um CD da Beth Carvalho, do Boca, isso, e, e do Jorge Aragão. e Jorge do Aragão Jorge morreu me Aragão, convida. e acabou É. que a tua história girou de uma maneira incrível, cara. Mas beleza, E vamos aí, falar por dessa exemplo, ali, parte da toque. tá, daí no Atoque tinha uma apresentação do grupo de percussão, né, que o Uhum. Cabecinha coordenava. E aí eu, cara, a mãe tava comigo, eu falei, mãe, eu quero me inscrever na aula, vou lá. Aí cheguei pro Cabecinha, hoje o Cabecinha é meu, eu chamo de pai, é padrinho do Matheus, tudo, a gente é, né, amigos e tal. E aí eu fui na Museartes, cara, fui lá na Museartes na época e queria me inscrever. Aí o Cabecinha fez uma entrevista comigo, eu falei, cara, eu só toco instrumento de samba e pagode. Quero aprender as outras coisas, quero aprender música, quero aprender a tocar de verdade, né? E aí começou, cara. Aí era terça e quinta, ou terça-feira, o grupo de percussão. E aí, além do grupo de percussão, eu comecei a fazer aula particular com cabeça também em casa, né, cara? Por fora, pagava mais, queria aprender técnica direitinho e tudo mais. E isso, pra mim, eu sempre digo, a gente conversa muito sobre isso, que é essa questão do estudo que a gente teve, a técnica básica, tanto com uma posição de mão certa das baquetas, ou estudar um pouco de conga, assim, e ele me corrigindo, tá torta, 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 até tu acertar, com certeza eu acho que foi o que fez muita diferença para mim hoje, assim, sabe? De tocar os instrumentos, de conseguir evoluir bastante, assim. E foi isso, sabe? O básico e ter estudado isso desde o básico. Tanto na questão depois, eu fui para a banda do Exército depois também,
E isso me ajudou muito, sabe? Nessa questão de leitura de partitura e tudo mais. Mas Ah, foi nessa parte do Atoque, daí a gente começou a se apresentar nos teatros, 13 de maio, era grupo de percussão, daí começou a tocar com banda, aí o Cabecinha me mandou pra banda de baile, aí foi indo, né, cara? Foi porra, vários passos, assim. maneiro, cara. E, cara, então me diz aí, tu estudou percussão, tu se interessou, correu atrás, teve aula particular. Aí tu acabou tocando com quase todo mundo aqui em Santa Maria, né, cara? E Sim, aonde sim. que, onde que entra esse desafio daí pro Rio de Janeiro, cara? Tá. Onde é que Cara, entra assim, isso? ó, eu, eu, a gente na época não tinha YouTube, né? Não tinha quase internet na época, né, cara? Então, a gente sabia pelos discos ali, quem gravava, entendeu? Então, tu escutava um CD, tu olhava atrás lá, tu via o nome dos caras, né? Tipo, principalmente pra mim, era Gordinho Surdo, Beloba na Tantã, né? Tinha o do Pandeiro, que era o da Beth também, cara, o senhorzinho que até hoje tocava com ela. E aí a gente olhava aquilo ali, sabia aquilo ali. E aí fui pra banda do Exército, fiquei 3 anos na banda do Exército, até o Guilherme foi meu colega aí, o Bumbo Mor, ladrão de baqueta de Bumbo Mor. E aí, cara, a gente foi. Eu fiquei 3 anos no Exército tocando, e nessa época do Exército foi onde eu comecei a tocar com banda de baile. Tocava com uma banda de baile, eu tinha 15 anos, cara, de Restinga Seca. Toda sexta-feira minha mãe me deixava na rodoviária, eu gastava R$ 60 de passagem com conga, com dentro de capa, tudo, com instrumental, ia pra Restinga, voltava no domingo. Eu ganhava na época, era R$ 60 por baile e R$ 40 a passagem. Cara, 5 horas de baile, a mão inchava, calo por tudo, roxo, tudo, assim, coluna destruída, voltava pra cá, dormia dentro de um ônibus em Restinga Seca. Voltava, e tudo foi indicação do Cabeça, né? O Cabeça vinha me indicando. Aí foi melhorando. Eu comecei a investir em instrumento, ia aprendendo mais e fui indo, foi melhorando. As bandas foram melhorando também. E aí fui pra banda do Exército, cara, sempre tocando pagode. Então, nessa época ali, cara, antes de ir embora pro Rio, não, aí tá, em 2006, aí 2005 eu fui pro quartel, fiquei 3 anos na banda, né? E aí tinha tudo de bom já, tinha sido acontecido tudo de bom na época, tinha samba só cinco aqui em Santa Maria. Toquei com a galera que era o Andrews, tá aí também, a gente tinha a banda junto. Como é que era o nome da banda, Andrews? Depois tu bota aí. Bota aí, Andros, pra nós. Era a banda, era uma galera, era um monte de swing, tinha sopro, tinha um monte de coisa, não me lembro o nome da banda. Cara, e era toda essa galera do pagode Santa Maria envolvida, né? Todo mundo. Tinha uma maresia, aquela função toda. Cara, a gente tocou no. Cheguei a tocar no Tiquinim, nós tinha pagode no Tiquinim, cara, na Venâncio. Ah, No pagode original. Tiquinim. Original samba. Mas samba. Cara, era muita coisa legal que tinha. Depois passou pro Capitão Gancho. O Capitão Gancho era na Kizomba. esquina da. Kizomba. Kizomba, isso aí, Kizomba, isso aí. Ah, Tocava conga no Kizomba já, né? E aí nessa época ali toda o pagode, o Capitão Gancho era na esquina da Venâncio Aires com a Serafim. E aonde nós se reunia, eu, Estevam, cara, era uma galera dos pagodeiros ali tocando naquele bar ali. Depois o Capitão Gancho passou também, né? Que era o bar onde a galera fazia o pagode, fazia esse agito também. Cara, pra ir pra história do Rio. Tocando, eu tava no quartel e entrei de férias. Entrei de férias do quartel e meus primos, eu tenho 2 primos que são da aeronáutica lá no Rio de Janeiro, um tá morando aqui em Santa Maria agora também. E aí eu entrei de férias e eles vieram de carro na época pra cá. E eu, cara, recebi um dinheiro das férias, nunca tinha saído daqui. No máximo que eu tinha ido foi a Florianópolis. Falei, vou dar uma viajada, né? Vou lá ver qual é que é. Cara, e fui. Em 2005 até eu tinha trocado as congas, tinha comprado as que eu tenho hoje e tal. Eu paguei na época 10 vezes, eu pegava meu salário do quartel durante um ano e paguei as congas. Era 725 por mês. Dava direto para minha mãe, paguei, era, né? Que era um investimento que eu tinha sonho, tinha foto no quarto e tal. E tudo que eu ganhava de salário praticamente, claro, na época a gente tocava bastante, assim, além do meu salário, eu comecei a comprar instrumento. Cara, comprava instrumento, e tudo que ia chegando aqui em Santa Maria que eu via, eu ia comprando. Azar, né? Se sobrasse ou não para outras coisas, né, fui comprando. E aí fui passar no Rio de Janeiro, cara, 2 dias de viagem, fui lá, beleza, né? Vou conhecer o Rio de Janeiro. E na época já tinha o Facebook. Já tinha o Facebook rolando. E eu era colega eu e o Bruno Vesteno, a gente era colega do quartel, né? A gente tava na mesma banda. E a Uhum. gente, cara, fazia peripécias na banda lá, sempre chegava
enxaguado às vezes, de ressaca do show, pra fazer formatura de manhã, cara, caindo, assim. Mas foi, graças a Deus, foi muito massa, uma experiência maravilhosa. E no Facebook, cara, eu adicionei o Camilo Mariano no Facebook. No Facebook não, no Orkut. Camilo Mariano, pra quem não sabe, é baterista do Sorriso Maroto, acho que há, sei lá, 20 anos já, 18 anos, o Camilo. Ó, bom E para quem aí não eu sabe que tu adicionei... fale que. Bom para quem não sabe que tu conte quem é o Camilo Mariano. Cara, nessa eu era um piá, né, cara? Pra te ter ideia das coisas, como é que funciona. Eu era um piá e adicionei o Camilo Mariano, eu adicionei no Orkut. E aí eu fui pesquisar quem era o Camilo, apareceu pra mim lá, solicitações de amizade. E, cara, só papai do céu pra explicar tudo isso, né, cara? Valeu, Agosta fazendo sucesso em Santa Maria. Bom, garoto. Cara, aí o Camilo me adicionou no Orkut e eu mandei depoimento, cara. Falei, ó, Camilo, sou Jonas, sou Jonas Viano, sou aqui do Rio Grande do Sul. Gosto muito do teu trabalho, já escutei muita coisa que tu gravou e tal, assim, assado. E eu tô indo passear no Rio de Janeiro tal dia. Se tu tiver alguma coisa pra me indicar, alguma coisa assim, até pra gente se conhecer, trocar uma ideia, eu quero saber como... Cara, o Camilo me respondeu assim, 2 dias pro depoimento. Ó, quando tu tiver aqui na semana, meu número é esse, tu me liga que nós vamos fazer um churrasco. Falei, cara, não pode ser assim, cara, não pode ser tão fácil as coisas. Mas beleza, vamos lá. Aí cheguei no Rio, nesse mesma época das férias, o Bruno Vestena, que era batera, que também tocava junto no Conversa Fora, a gente já tava, né, com a banda e tal. O Bruno também foi pro Rio. Cara, chegando lá gordo, e o Bruno Gordo era fã do Camilo, né, cara? Vamos marcar um churrasco? Vamos. Cara, liguei pro Camilo, tô aqui perto da tua casa, vou buscar vocês. Cara, cheguei lá, o Camilo Mariano, marquei, já tinha ficado, acho que tava uma semana no Rio, compramos carne, fomos no mercado, compramos carne, cara. Depois, na época, chegou o Mildinho também. Cara, e a gente tava ali no meio, né? Normal, conversando, trocando ideias, contando história de palco, de show e tudo mais. Cara, eu olhava aquilo ali, beleza. Isso eu tinha 15 dias no Rio de Janeiro. Eu só era minhas férias e depois ia voltar de avião. Daí, outra coisa que aconteceu pra mim em 2016, cara, que foi o que me levou a toda essa função do Rio de Janeiro, eu fui no show do Gustavo Lins, na época. E Lá? até depois, lá no Rio, isso. Eu cheguei numa sexta-feira no Rio de Janeiro, eu comecei a ir em festa, cara. Aí eu peguei o Pagode do Belo, na Via Show, em 2006. Cara, eu queria curtir tudo, né? E fui no show do Gustavo Lins, cara. Na época, a banda do Gustavo Lins era o Jerominho. Hoje o Jerominho, pra quem não sabe, Jerominho Fernandes é diretor musical lá, nosso da gente, do Jorge Aragão, e produziu muita coisa. Aí tava na banda, era o Lincoln de Lima, era o Rick Lobisomem, era o Gonzalez. E, Nossa. cara, era uma banda, eu acho que o Japa da guitarra, me fugiu o nome agora, também Fujiwara? tava. Michel Fujiwara? Fujiwara também. E, cara, eu piá, né? Fui num show, uma baita de uma boate, assim, nunca tinha ido naquilo, Gustavo Nunes cantando e tal. E eu olhava, o Gonzalez era referência, né, cara? Saía em. Tipo, saía em revista, que na época a gente lia revista, né? Saía a revista do Pagode, tinha a revista Pagode, aí tu via os instrumentos da contemporânea e tal. Era aquela função. Daí, cara, olhei aquilo ali, me lembro até hoje, cheguei na frente do palco, cara, e chamava o Gonzalez, assim. E o Gonzalez cagando pro lance, né? Aí o Lincoln de Lima saiu, depois no final do show veio assim, fala aí, cara, não sei o que lá. Falei, cara, eu preciso falar com o Gonzalez. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, eu quero trocar uma ideia com ele, sou percussionista e tal. Cara, beleza. E eu sempre fui fã, né? Nessa época eu era fã dos caras, né? Eu queria e tal. Cara, saindo atrás da boate, tava as duas congas do Gonzalez sem bag numa porta da boate, assim. Ele saiu, né, um suador louco, assim. Eu falei, ô Gonzalez, eu sou teu fã, sou percussionista também e tal, papapá, assim, assim, assado. E eu, cara, como é que eu faço? Quero fazer aula contigo, assim. E aí ele, não sei o que lá, eu não dou aula pra qualquer um. Tenta tirar um snap na conga, não sei o que lá. Cara, eu, 5 horas da manhã, tinha tomado um monte de cerveja e tal, ele pediu pra me tocar uma conga na calçada, assim, troço meio louco. Cara, olha só essa história é surreal, cara. Cara, cara, aí tirei, não, tá errado, diz ele. Tirei um snap na conga, assim, tal, ele, não, tá errado, tá tudo errado. Vamos marcar uma aula, mas pega meu telefone, me liga pra mim aí, na segunda-feira, se tu realmente quer fazer aula, nós vamos marcar uma aula. Beleza, eu tinha 2 semanas ali, né, cara? Na época me cobrou R$ 150 pra eu ficar o dia todo com ele. Cara, peguei o dinheiro,
marcou o dia. Segunda-feira, às 7h30 da manhã, acordei. Ó, Gonçalves, aqui é o Jonas. Aí estendeu a esposa dele. Não, não, pode deixar que eu aviso ele que tu ligou, então. Tá, marcou a aula na quarta-feira. Cara, eu não conhecia nada no Rio. Tava junto com meus primos lá e tal, né? Na quarta-feira de manhã, na quarta-feira de manhã tu vai estar na frente do mercado tal, eu vou te buscar às 7h30 da manhã, 8 horas, tu vai estar lá, que eu vou te buscar, diz o Gonzalez. Eu falei, beleza. R$ 150 no bolso, botei, enrolei, botei na cueca. Cara, peguei, ó, qual ônibus que eu pego? Aí meu primo, cara, pega tal ônibus, assim, assim, assado, né, cara, no Rio de Janeiro, nunca tinha andado. Fui pro tal do mercado. 8 horas da manhã, cheguei lá, liguei pro Gonzalez. Ó, tô aqui te esperando e tal. Aham, pode deixar, beleza, daqui a pouco tô aí. Cara, eu sentado na frente do mercado, com R$ 150 na cueca, né, com o celular ali, beleza. 10h30 da manhã, nada do seu Gonzalez. Aí, cara, liguei pro Gonzalez. Ô, tô aqui te esperando. Imagina, né, cara, eu tinha que 20 anos, 19 anos. Aí atendeu a esposa dele. Não, não, o Gonzalez já tá saindo de casa, não sei o que lá, se atrasou, papapá. Beleza, cara, eu sentado num paralelepípedo na frente do mercado Guanabara, lá em Curicica. Acho que é Curicica, Jacarepaguá. Cara, 12h30, eu sentado na pedra ainda. Nada do Gonzalez. Deu 1h pouco da tarde, cara. Eu simplesmente peguei minhas coisinhas, minha carteira, meu dinheirinho, tem no ônibus e voltei. A partir daquele momento eu falei assim, cara, nunca mais eu vou ser fã de ninguém, né? Não quero saber mais disso. Voltei pra casa, ok, e eu fiquei pensando o seguinte, cara, eu tenho os mesmos instrumentos que os caras, tá? Óbvio que eles têm muito mais experiência, moram no Rio de Janeiro, mas eu tenho condição, cara. Eu tiro o mesmo som que os caras, então eu vou estudar e vou estudar. E voltei para Santa Maria, né? Tinha conversado com o Camilo, já beleza, tava tudo certo, né, cara? Voltei para cá. Isso em 2006. 2006. 2006. Aí fiquei mais 2 anos no quartel, cara, tocando todo mundo para baixo para cima, carnaval, conversa fora. A gente fazia na época quase 12, 15 shows no mês, e na época era R$ 80 o cachê. E a gente tocando, cara, muito legal, assim, o que a gente conseguiu criar sem internet, sem nada na época, sabe? Cara, até hoje tem Claro. muito cartaz aqui nosso, na época a gente saía em cartaz de banda, saía no jornal, às vezes o cara posta alguma coisa ali, saía no jornal, era bem legal. E aí em 2008, cara, eu resolvi sair embora fora do quartel. Eu falei, cara, eu vou embora, vou morar fora, vou tentar a vida, eu tenho certeza que eu vou conseguir alguma coisa, eu vou conseguir. Vendi meu Monza, o Monza, na época, velho, que eu tinha caindo dos pedaços. Vendi o Monza, peguei o dinheiro e botei as coisas dentro de uma transportadora. Era instrumento, muito instrumento. Mais instrumento que cueca, cara. Mas tá louco. E, cara, peguei a grana e falei, mãe, vou ir. Aí virou aquela loucura, choradeira, mãe, vó, todo mundo chorando. Tu é louco, vai morar no Rio de Janeiro, papá. Vai fazer o quê? Eu falei, não, vou tocar. Né, vou lá, vou tentar a vida. O que pode acontecer é eu voltar embora, né, cara? E aí botei as coisas e fui embora. Aí fui, botei as coisas, peguei um avião e fui morar lá. Sem carro, sem nada. E aí, cara, começou a função, entendeu? Na época não tinha Facebook, não tinha essas coisas, que o acesso é tão fácil. Tinha só o Orkut. Cara, cheguei sem conhecer ninguém, só o Camilo lá, né? Só o Camilo Mariano. Cara, e aí meu instrumental chegou, morava no apartamento que eu amo de paixão, meus primos me ofereceram, ó, fica aí, já dorme com a gente. Cara, consegui uma salinha embaixo do apartamento, que era a salinha de gerador de luz para botar os instrumentos. E, cara, comecei a tentar, né, cara, em 2008, a primeira vez. E aí, cara, cheguei lá zero, fiquei 3, 4 meses sem tocar, sem nada. O Camilo Mariano me levou lá pro estúdio da Companhia dos Técnicos, em Copacabana. Foi a primeira vez que eu tive um contato com todo mundo gravando, foi uma experiência fantástica, assim. Era a gravação das bases do disco do Swing Simpatia. Nossa, cara. E aí, cara, eu fui pro Camilo, ó, me encontra em tal lugar, tu vai lá, fica o dia todo comigo lá pra te conhecer o pessoal e tal, assim, assim, assado. E pra te conhecer, cara. E o Camilo socializar, assim, ó, né, cara? Socializar. Socializar. E, cara, eu era um piá, assim, eu ficava nervoso, né, cara. E aí eu fui pra Companhia dos Técnicos. Aí, cara, olha só, quando eu entrei na Companhia dos Técnicos, o Camilo me apresentou, cara, a banda era o Boris era o produtor, fez os arranjos, tava o Nene Brau gravando tantão, Mildinho gravando pandeiro, Gordinho tava gravando surdo, Camilo batera,
J. Moraes fazendo teclado. E, cara, tinha mais alguém assim que eu não me lembro. As bases do CD era essa. O Michel Fujiwara gravando também. Me sentei num cantinho do estúdio. Cara, fiquei ali, né, cara? Vou, né, sugando o que dá ali, aprendendo, olhando e tal. Todo mundo, muito gente boa, todo mundo parceiro demais. Assim. E foi nesses 4 meses depois que eu tava no Rio. E aí, cara, foi uma experiência muito marcante também, porque uma pessoa que eu sou fã hoje, muito, que eu admiro demais, é o Gordinho, né, cara? Seu antenor, do surdo. Sim. E eu sentei do lado dele, cara, e ele gravando surdo, e eu sentei no chão do lado dele e fiquei olhando ele gravar surdo. Um espetáculo, né, cara? Um espetáculo tá ali. E ele conversava comigo, cara, contando histórias que estava acontecendo a mudança do Thiaguinho, do Exalta, papapá, e ele contando histórias para mim como se eu fosse amigo dele de anos, assim. Ele gravava uma música e contava a história. Cara, eu tava assim, meu Deus do céu, cara, o Gordinho que tá aqui conversando comigo, me contando história, cara. Já podia pegar Sabe? as coisas e voltar para Santa Maria feliz. Cara, beleza. Cara, pra mim aquilo ali foi. E aí, 2008, Claro que. tá escutando legal? Cara, aí o Tá tudo certo. meu primo Giovanni que morava no Rio, eu cheguei lá, cara, muito instrumento, cara, eu levei 3 surdos de axé, eu levei o trio de conga, timbal, árvore de tamborim, pandeiro, repique de anel, repique de mão, tudo que podia que eu tinha eu levei, tudo. Fui assim, cara, eu vou pra qualquer lado. E aí em 2008 ali, 3, 4 meses depois no Rio, meu primo, ó, um amigo meu do quartel tá fazendo um pagode lá em Campo Grande. E eu falei pra eles que tu tocava, eles querem que tu leve os instrumentos lá 1 hora e, cara, vai fazer um pagode com eles. Campo Grande era 30 quilômetros onde a gente morava, botei as coisas no carro do meu primo, vamos lá. Vamos. Chegando lá, tinha um. Cara, cheguei na banda pra tocar, e na época eu tocava ali, surdo e repique de anel junto, e fazia, né, aquela função toda, botava um baldinho do lado, fazia aquela bateção de lata ali. Cara, chegando lá, a banda do pagode do Chaveiro em Campo Grande. O cantor era o Jason. Um tal de E ele falou Jason. assim, ó, presta atenção nesse guri cantando aí, cara, que esse moleque vai estourar um dia, ele imita a Alcione, cara, era um troço assim. E era o Geis, o Geis, o cantor da banda na época, hoje é o Ferrugem, que todo mundo conhece como Ferrugem. Cara, fizemos uma amizade bacana, fiquei tocando 3 meses com a banda ali, era um pagode lá, nós tomávamos uma cerveja e tudo mais, fazia o pagode, isso era toda sexta-feira o pagode de Chaveiro. Era o colega do meu primo, o Ferrugem, que na época não era Ferrugem, e mais uma galera, violão, tal, que eu não me lembro quem era. E aí, beleza, cara, fiquei 3 meses tocando ali, fazendo repique surdo e tal, brincando, blá, 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 aquela função toda. O Ferrugem já cantava muito, muito, já era um absurdo, né? E aí, cara, dessa aí eu conheci o Dinho Dalmas. O Dinho Dalmas produziu muita coisa também, toca cavaquinho, grava com todo mundo também. Baita E produtor. o Leozinho, percussionista, foi um cara que me adicionou no Orkut na época também. Que ele era primeiro repique da Portela. E viu eu tinha tirado foto com o setup todo da percussão e tal. Ele falou, cara, preciso de um percussionista que tenha tudo como tu, assim. Eu vou te indicar aí, porque a gente pode trabalhar junto e tal. Me falta instrumento e tu tem, e nós vamos tocar junto. Beleza, quem vier tá lindo, tá maravilhoso. Cara, daí nessa indicação, até o Dinho Dalma estava gravando Cavaco, se não me engano, nesse dia do Swing Simpatia também. E aí, na troca de contato, um dia ele me ligou, cara, tem um trabalhinho aqui, é pouco dinheiro, mas acho que vai ser legal para te apresentar teu trabalho e tal, assim, sabe? E era lá em Nova Iguaçu. Aí fui em Nova Iguaçu tocar. Aí tava o Leozinho também, fizemos um samba num teatro lá. Era o Dinho Dalmas, o Leozinho e mais uma galera. Cara, e a partir dali, fiz aquele primeiro trabalho, né? Toquei com eles e tudo mais. O Leozinho era da Portela. E depois daquilo ali rolou Coisa Certa. O Dinho Dalmas foi diretor musical do grupo Coisa Certa. E também o Broa. O Broa, pra quem não sabe, é batera também. Gravou Mumuzinho, gravou Grupo Raça, todo mundo. E aí fui pro Coisa Certa. Né? Eu nasci pra te amar, né? Vou fazer a certa de te fazer feliz. Aí foi aquela música estourada no troço, no Rio de Janeiro. A música era a música de casamento do Ney, da Rocinha. Cara, aí começou a função.
Primeira banda de pagode no Rio com direção musical, cara. Tomava tanto esporro do Bro que não tem ideia, cara. Ficava no nervosismo, não conseguia tirar som do instrumento, de nervoso. Aí foi, cara, era show ao vivo, era esporro. Show ao vivo, passava reto nas convenções, era esporro, fazia pandeiro. Foi indo. Daí, cara, fiz o show com coisa certa, e aí o que acontecia? Os caras se apavoraram com o que eu tinha de instrumento, porque eu levava tudo. Parava um caminhãozinho na frente do apartamento, um caminhãozinho baú, eu botava os instrumentos, cara, os hold ficavam puto da cara comigo, porque era muita coisa, mas é que lá no Rio de Janeiro, nenhum percussionista fazia isso na época. Cara, todo mundo levava um surdo, cara, eu vou montar tudo porque é o meu escritório, né? Isso vai me ajudar a vender, quem vai olhar vai, né, vai, quem é esse cara aí? Muito interessante isso, cara. Muito interessante. E aí, cara, acabou que montava tudo, foi por coisa certa, começou, cara, show em favela, né? Cara armado pra tudo que é lado, tudo mais, né? Ligava pra mãe dentro da rocinha, adivinha onde é que eu tô? Tô aqui na rocinha. A mãe enlouquecia aqui em casa. E foi indo. E aí, cara, o coisa certa, em 2008 ali, foi indo, tava numa fase boa, e eu fui numa festa na Portela também, que eu acho que isso aí pouca gente sabe. E meu primo me levou na festa da Portela. E era a escolha de um samba da Portela. Eu nunca tinha ido em escola de samba. Cara, aí chega lá meu primo, por que tu não entra pra bateria, cara? Eu falei, mas o que eu vou tocar, né? Aí eu cheguei lá, na época, como é que era o nome, cara? Ele era dos Morenos. Tocava cavaquinho nos Morenos, compositor. Me fugiu o nome. Ah, que instrumento tu toca, Gaúcho? Eu falei, cara, eu toco tudo, mas eu não sei o que eu vou, né? Nunca toquei em escola de samba. Cara, escolhe alguma coisa. Eu falei, olhei e falei, vou numa cuíca, né, cara? Aí cheguei pro chefe das cuícas, Anselma, que tô esquecendo todos os nomes, cara. Aí tá, Gaúcho, fala o seguinte, vem tal dia aqui, tu vai fazer um teste da cuíca, e aí, beleza, cara, voltei pra casa, peguei a cuíca em casa, comecei a botar música de escola de samba no computador e comecei a tocar cuíca. Cara, com um paninho de tirar pó de casa, né? Nunca tinha visto ninguém do Rio tocar cuíca. Chegou na terça-feira, botei a cuíca embaixo do braço e me fui a Portela. Aí o velho me botou a tocar cuíca, cara, tinha 20 velhos lá de 30 anos tocando cuíca. Tá, Gaúcho, beleza, tá tudo certo. Só primeiro eu vou te dar um paninho certo pra te tocar, que era o gorgurão, né? Que é um paninho branco. Tá aqui. Começa a vir aí nos ensaios com a gente, pra ver se tu dá uma melhorada. Toda terça e sexta eu tava com a cuíca embaixo do braço lá dentro da Portela. Cara, e aí foi. Aí tocava na Portela e fazia show com coisa certa. Né? Foi indo, assim. Cara, aí chegou nos últimos ensaios da Portela ali, cuíca, como eu era alto também, me botaram pra ponta. Então eu comecei a ficar responsável, quem ia na ponta, pelo alinhamento da bateria inteira da Portela. Né? Eram os 2 pontos. E, cara, ia nos ensaios e cara, cuíca embaixo do braço a semana toda. A semana toda, aquela cuíca, cara, fui melhorando, fui aprendendo, né, tudo, como funcionava. Cara, fui indo. E aí, em fevereiro, o chefe das cuícas falou, tu vai querer desfilar? Como é que tá a situação? Cara, é claro que eu quero, né? Então tá, beleza, vamos dar jeito aqui no uniforme, papapá. Aí começou a situação toda. E, cara, eu ficava na ponta, e quem ia na ponta, tu imagina, cara, eu era um branquelo gaúcho, né, no meio da galera, no meio de um monte de velho, coroa, na ponta, e quem ficava na ponta era a cuíca que ia ao vivo, pra quem tava escutando lá nas coisas, né, ficava com o microfone ali o desfile inteiro. Cara, daí peguei, beleza, aí tinha 3 ensaios na Sapucaí, e quando eu tocava, na época, eu não fui nos 2 primeiros ensaios na Sapucaí. No último ensaio, e tava tudo certo pra mim ir na ponta. No último ensaio, que era a passagem de som, cara, eu comprei a cuíca nova, da Art Celsius e tal. E aí fui pro ensaio. Cara, eu pisei na ponta da Sapucaí pra ensaiar e minha pele estourou. Minha pele estourou e era um ensaio que eu, tipo assim, cara, é aqui que eu garanto a minha vaga pra poder desfilar e gravar esse troço ao vivo, entende? Cara, tinha vários caras da bateria que tinham pele e não me emprestaram. Ah, Gaúcho, te vira, por quê? A galera tinha uns ciúmes
que eu tinha chegado naquele, há 6 meses atrás na bateria e já estava na ponta. E muita gente queria aquela vaga, entendeu? Era uma vaga bacana né, de estar na ponta da bateria da Portela. Cara, eu saí chorando do ensaio, assim. Nem ensaiei, né, cara? Eu desci do ônibus, afinei a cuíca, a pele estourou, ninguém quis me emprestar, eu botei, cara, entrei chorando no ônibus, assim, e voltei pra casa. Beleza, cara, chorava. E aí cheguei em casa e falava pro meu primo assim, cara, eu não vou mais desfilar, se eu não for na ponta, eu não quero desfilar, eu não vou, eu tô preparado pra fazer isso, e é o que eu quero fazer. Não, cara, pra mim isso vai ser importante. Ele, para, Jonas, vai desfilar, vai ser divertido. Eu falei, não, cara, eu quero ir na ponta. É o que eu vim preparado pra fazer. E aí o cara da cuíca me ligou no outro dia. E aí, Gaúcho, cara, eu tô sabendo o que aconteceu lá e tal, arrebentou tua cuíca. Eu quero saber o que tu vai fazer, cara. O que tu quer fazer? Eu falei, olha só, eu tô muito preparado pra ir na ponta, tá? Já tô dando jeito na pele nova e eu quero, cara, se tô preparado e é o que eu quero fazer. Ele, não, beleza, então tá, tal dia vai lá pegar tua fantasia e vou te dar esse voto de confiança então. Eu falei, cara, bem, muito obrigado, pode deixar. Aí chegou no dia do desfile, foi uma coisa bem engraçada, né, cara? Fantasiado dentro do ônibus, aquela função. E não tenho foto, cara, com isso. Eu tenho uma foto que eu apareço num cantinho atrás da rainha de bateria, da Luma de Oliveira, na época. Em 2009, a Portela de 2009. Cheguei na Sapucaí, cara, um dos mais antigos da Portela, da Cuíca, bateu no meu ombro assim, ó, Gaúcho, eu não tenho nada contra ti, mas o seguinte, cara, eu acho uma falta de respeito tu chegar 6 meses aqui na bateria e ter colocado na ponta. Então eu vou na ponta e tu fica aí do lado. E, cara, ele mudou a estrutura da frente da bateria, foi meio estranho assim. Eu falei, cara, ok, vou respeitar. E, claro, os mestres de cada sessão não naquela correria ali na hora da Sapucaí. Cara, a gente Não entrou, interferia? Sapucaí, cara, lotada, né, cara? E eu tava cego. Falei, cara, eu vou gravar esse troço ao vivo e não vou parar do início ao fim com esse troço, né? E aí peguei e começou ali o esquenta da bateria e tal. A bateria entrou pro primeiro recuo. Quando começou a tocar a primeira música, cara, da Portela, que é um hino, aquela da, como é que é? Cara, é um hino da Portela, assim. O senhor que tava do meu lado começou a chorar. Chorar de emoção, cara. Ele me pegou no canto da camiseta assim. Ô, Gaúcho, não vai dar, não consigo, vem pra cá. E aí me colocou na ponta. E aí tava o microfone ali, o cara vai com o microfone de cima todo. Cara, fui até gravando com o Ica, até o recuo final lá. E deu tudo certo, foi tudo certo, foi embora, Cara, tudo mais. que massa, velho. Que história é essa, hein, cara? Cara, e aí foi um ano, cara, foi um ano certinho ali. Só para resumir esse primeiro momento, né? Em Uhum. 2009, desfilei pela Portela, que para mim foi uma conquista maravilhosa, tudo certo, né? E, cara, chegou ali na... Aí eu ajudava um percussionista no Rio de Janeiro, mais antigo, tinha gravado vários DVDs da Alcione e tal, que o Bro pediu pra mim dar uma ajuda pra ele. E aí, cara, nessa ajuda do cara, ele era envolvido com droga, na época, esse percussionista. E o meu primo entregou o apartamento, a gente teve que se mudar, fui pra uma Uhum. casa, em outro bairro que eu não conhecia e tal, e eu ajudando esse percussionista, cara, e aí eu era piá, né? Eu aluguei essa casa sozinho com meu primo esse percussionista que tava morando nessa casa, a gente já conhecia ele, então ele pediu pra ficar mais um mês no quarto lá, e tempo, beleza, eu parecia que eu tinha uma criança em casa, e tu imagina, eu não tava tocando, meu dinheiro tava acabando, né? A mãe me ajudava às vezes por mês, então mandava uma grana, e eu parecia que eu tava sustentando uma criança em casa que era ele, né? E, cara, e as coisas estavam dificultando já, entendeu? O Coisa Certa já não tava com tanto show, e beleza. E aí chegou em março ali, cara, fevereiro, março, final de março, esse percussionista, ele deixou o filho dele comigo lá em casa e saiu, na volta do carnaval. Eu desfilei pela Portela e fui tocar uma banda de baile no Rio. Eu e ele. A gente ganhou um troquinho, cara, e ele sumiu numa noite. Cara, levou meu relógio, levou o dinheiro do aluguel, e voltou numa madrugada para pegar mais dinheiro. Só que, cara, na minha inocência, eu não sabia o que estava acontecendo. O louco já tinha gastado tudo na favela com cocaína. Tudo. Já tinha saído tudo.
e nós tínhamos que pagar o aluguel na segunda, no final ali daquela semana. Cara, a madrugada inteira sem dormir, o filho do cara chorando na minha casa, hoje chorando. Eu não sabia que estado o cara ia aparecer drogado lá em casa, né? Porque eu sabia. Me ligaram de madrugada, a produção do Coisa Certa me ligando, ô Gaúcho, como é que tu tá, cara? Estão me ligando da favela, que estão com um percussionista lá em cima que eles vão matar. Daí eu falei, cara, não, eu tô em casa. Deve ser, né? Daí, cara, de novo, essa função toda. Taxista me ligando de manhã, que pegou o celular do cara que queria ir lá em casa para receber dinheiro que ele andou, gastou R$ 150 de táxi, cara. O Que filho dele chorando, loucura. achando que já tinham o filho dele achando que já tinham matado o pai dele em casa. Botei o guri dentro de um táxi, mandei embora, cara. Aí a dona do apartamento, que também ajudava esse percussionista, desceu lá, eu chorava, cara, chorava. Uma semana assim, absurdo, chorava. Ó, meu dinheiro se foi, levaram meu dinheiro do aluguel. Não, João, fica tranquilo. Cara, só sei que eu fiquei uma semana assim, chorando naquele apartamento ali. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou voltar embora. Aí peguei minhas coisinhas e vim embora. Aí vim pra Santa Maria de novo, comecei aí, voltei a tocar e voltei pra Tudo de Bom. Aí começou de novo aqui em Santa Maria. Mas foi uma experiência boa. Isso é a primeira parte, né? Que loucura, Jonas. Que loucura. Até isso no Rio de Janeiro. Cara, tu falou aí sobre esse lance do pessoal te chamar de gaúcho, tipo, de gaúcho. Eu já morei também fora do Rio Grande do Sul e me chamavam de gaúcho. Sei como é que é. Mas na música, cara. A Babisca que tá aí, cara, aqui, ó, ela é grande produtora do Rio de Janeiro. Ela produzia a Toca da Gambá, cara. Uma roda de samba que a gente tocou muito tempo também em Niterói, assim, credo. Uma roda de samba fodástica no Rio. Show. Obrigado por ela estar aí com a gente aí. Tá aí, grande Tu, produtora. tu acredita que por ser gaúcho, cara, algumas portas se fecharam? Teve dificuldade por ser de outro estado, cara? Cara, não rolou tanto assim. Algumas situações eu acho que algumas situações rolou por ser branco. Muita coisa eu não, algumas coisas eu não pude tocar porque eram coisas relacionadas à questão negra e tudo mais, né? E algumas coisas as pessoas me olhavam muitas vezes, tipo, cara, esse louco não toca nada, entendeu? Antes de tocar, assim, Cara, o olhar eu vou crítico. até te falar que a minha pergunta eu mudei, eu reformulei. Porque a minha pergunta era sobre tu ser branco e ter um perfil que não é de sambista. Só que daí Sim, eu não quis perguntar assim, eu perguntei por tu ser gaúcho, se as portas se fecharam por ser gaúcho. sim, Mas claro, claro. mas obrigado por tu ter complementado. Pode continuar. Cara, essa questão assim, era isso que acontecia, né? Então, isso depois de 2013, quando eu tentei de novo, que daí a gente entra nessa outra história que é a segunda tentativa, né? Mas que foi onde eu passei mais por isso. Da primeira vez, não, eu era muito piá também, fiz muita festa, muita coisa, então não tive tanto. Agora, nessa segunda vez que eu fui cego, mais maduro, fui de carro, né? Já tinha filho. Então, essa segunda vez que eu tava colocando mais a cara a tapa, algumas coisas aconteciam, entende? Muita coisa aconteceu, assim, engraçada, sabe? Que depois a gente vou contando no meio do caminho, assim. Beleza. Que é muito engraçado, velho. E foi em 2014 essa segunda volta lá? Cara, foi. 2013, 2008, 2009 eu voltei. Cara, meio que desanimei com a música. Fiz engenharia acústica, fiz 6 semestres de engenharia acústica. Tentei abrir uma empresa na incubadora, 1 ano fechei a empresa. Tocando com todo mundo aqui também, né? A gente criou o Clube do Samba em Santa Maria. Na época, o Estevão e o Pedro Ribas começaram a fazer o movimento, me convidaram. E foi uma fase muito legal da música. Todo Muito domingo a bonito. gente tinha ali o Clube do museu Samba no lotado, museu. né, É, cara? Clube do verdade. Samba no museu. Começou essa transição do sertanejo também, né? Sandro e Cícero. Depois, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu comecei a tocar com o Sandro e Cícero. Na primeira formação do Sandro e Cícero. E aí, cara, foi indo, né? Legal. Pedrinho e Léo, na época também, e a gente continuava com a questão da Tudo de Bom. Cara, foi indo. Muita banda, muita coisa legal, né? E Somou ali em bastante, né? 2013, isso. Cara, o que levou a segunda tentativa? Passou essa função em 2009, os músicos do Coisa Certa, o Gabriel baixista que toca comigo no Aragão também, ele era do grupo Coisa Certa na época.
Então, assim, o Marquinhos Mug é tecladista hoje tecladista do Xande de Pilares, era da banda também. O Broa depois foi para o Aragão, gravou muita coisa. E, cara, começou muita. Tipo, eu tava falando do Broa. O Broa me dava esporro no show, assim, cara, eu passava vergonha. De tão nervoso que eu ficava, cara, pra tocar. Depois eu conheci um outro ranzinho também, que até hoje me dá esporro no show também, que é o Neném Chama. Eu conheci depois. E aí, cara, daí em 2012, meu filho nasceu, né? A gente tocava por aqui, eu tentava conciliar com a faculdade, e eu só que eu via a banda que eu tava na época. O que me levou? Quando começou a parte do YouTube, todo mundo, Rádio Mania. Cara, quando eu abri o vídeo da Rádio Mania, tava todo mundo que eu tocava naquela época aqui tocando. Pessoal aparecendo. Ficava louco, olhava os caras viajando Ah, com Que voltou. Loucura, né? A formação nova do Que Loucura. Tá escutando legal? Deixa eu ver só se a minha Tá tudo internet não certinho vai dar uma aqui. melhorada. É que eu achei que tivesse. E cara, vou voltar aqui. Voltou aí, tá legal? Tá tudo certo. Tudo certo. E aí, eu via os caras, né, tocando ali, eu falei, cara, preciso de novo. E aconteceu um negócio da Kiss pra gente, né, cara? Infelizmente. Até na época a gente tocou na sexta-feira, no sábado aconteceu aquele troço todo da Kiss. E eu, e aí, eu, na época a mãe do meu filho tava comigo, eu falei, cara, preciso ir embora. Quero ir embora de novo, quero ir embora de novo, Santa Maria, não aguento mais ficar aqui, essa cidade tá uma merda, né? Cara, se estressava com tudo na época, era uma função de barulho, não podia ligar instrumento em lugar nenhum, cara, era uma encheção de saco, assim. E sempre fui muito revoltado, né? Polêmico. E aí, cara, na época, vambora, eu tinha uma moto, vendi tudo, e fui de novo. Fui de novo pro Rio, e fui cego, né, cara? Aí fiz vídeo pro YouTube, fiz cartãozinho pra entregar lá, e tudo mais. E aí, cara, comecei essa função de novo do zero, né? E na época eu fui para ficar os primeiros meses, para tentar ajeitar tudo, para depois ir, né? O Matheus com todo mundo na época e tal. E aí, cara, comecei do zero de novo. Ia nos pagodes, entregava meu cartãozinho e foi indo. Foi indo. E, cara, comecei. Como é que foi o primeiro trabalho? Nessa época, que grupo que eu comecei a tocar, cara? Em 2013 que eu fui de novo. Aí comecei a dar canja nos lugares, cara, foi muito legal, assim. E aí, acho que foi com Que Loucura, Que cara, loucura. na Eu vi. época. Eu separei aqui que tinha tu com o pessoal do Que Loucura aqui. Eu acho que daí na época a galera tava lá no Que Loucura, que eu já conhecia. Ah, não foi isso não. Cara, Teve algum projeto antes? não, antes foi o seguinte, eu cheguei no Rio e o Léo, de novo, o Léozinho toca com um monte de gente hoje, agora fez umas lives com o Aragão também. O Léozinho, isso, ó, o bichito lembrou ali. Aí o Léozinho chegou, cara, eu quero que tu vá no Samba Luzia. Samba Luzia. Samba Luzia, cara, era uma das rodas mais fodásticas do Rio, num terraço, num clube Santa Luzia, assim, na zona sul do Rio. E quem cantava era o Claudinho Guimarães, né, que morreu agora há pouco tempo, teve Sim. infarto, que compositor da Quando a Gira Girou e um monte de música assim Sim, também. Cara, aí a roda eu fui lá. E nessa época, um dos percussionistas que tocavam conga tava saindo, cara, também problema com droga. E aí o Leozinho me levou na roda e pegou e falou assim, cara, tem um gaúcho aí, me apresentou pro Claudinho Guimarães, semana que vem pode fazer aí no lugar como é que é o nome do Carlinhos Ogan, cara. O cara gravou, acho que na época até com Carlinhos Ogan gravou muito disco, cara, de samba também. E aí fui lá, numa sexta-feira, montei meus instrumentos lá na roda de samba, árvore de tamborim, tudo que podia. Set inteiro. Cara, era uma roda de samba com muita gente legal, cara. E fiz cuíca, todo mundo gostou, o Claudinho Guimarães gostou, aí tinha que aprender mais algumas coisinhas de conga, que na época eu não sabia essas levadas de samba de conga. Fui aprendendo,
Cara, no fim das contas, fiquei um ano com o Samba Luzia. E aí, no Samba Luzia, aconteceu isso que eu te falei. Eu sentava pra tocar, e como era uma roda de samba muito típica do Rio de Janeiro, e aí era convidado, tipo assim, cara, eu tive a oportunidade de tocar lá na roda de samba. Foi a primeira viagem que eu fiz com a Beth Carvalho. Fiz um show com a Beth Carvalho lá em Minas Gerais, que era a roda de samba do Samba Luzia e do Beco do Rato. A Beth foi o primeiro grande artista, a primeira grande estrela que tu acompanhou? Sim, foi a primeira, a gente fez um show com ela. Ela já estava de cadeira de roda. Mas no Samba Luzia, a gente sempre recebia, cara, cantores já massa, entendeu? Foi onde eu tive o primeiro contato com o Jorge Aragão, também foi no Samba Luzia. Toninho Gerais, eu vi, Toninho Gerais. Toninho Gerais foi várias sexta-feira. Cara, era muita gente. Acho que só não toquei com o Zeca na época, que foi o único que não aparecia muito, assim. Nessa roda de samba, era muita gente massa. E, cara, aquilo se tornou uma escola muito grande, assim, muito legal. Pode ter, tipo, às vezes o Paulão Sete Cordas, que é violonista do Zeca, tocava com a gente. Então, cara, girava todo mundo no Samba Luzia. E aqui uma escola fantástica. Nossa. Eram 4, 5 percussionistas e lotava aquilo, assim. Cara, era muito massa, muito massa. Então, pra mim, fiquei um ano ali. E aí rolou esse Beco do Rato, também um bar da Lapa, do Rio de Janeiro, muito famoso, onde se encontravam os compositores mais antigos para fazer música nesse Beco do Rato. E eram os mesmos donos, assim. Muito bom, continua, cara. Aí tava no Beco do Rato já lá e tal. Cara, daí rolou. Aí a gente foi pra Minas Gerais com a Beth, cara. Chorei muito no show, no palco, porque foi imagina, né, cara? Primeiro CD que eu escutei. Daí eu cheguei, era uma roda era show do Beco do Rato e show do Lulu Santos. Era um evento gigante. Então, no meio desse evento, desse parque, era uma roda de samba gigantesca. Cara, chegando ali, a gente tocando, fez a primeira parte, começou de tardezinha. Até na época, quem foi lá foi o Mateuzinho, o batera, tava assistindo também, ele tava morando em BH. Ele tinha ido embora pra BH pra tentar ver o de música lá também. E, cara, começou aquela roda de samba de tardezinha. Daí, ó, o Nando tá lá, o Nando também, a gente andou pra baixo e pra cima muito lá. Grande Nando. E aí, daqui um pouco, cara, nós tocando assim, e eu ali na percussão, cara, uma baita de uma roda de samba, um palco gigante. Daqui a pouquinho parou um carro no meio da galera, desce ela vem subindo devagarinho, assim, para na minha frente, cara. Querida demais, assim. E começa. Lá, 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 cara, ali eu não comecei a chorar. E nós tocando, um troço maravilhoso, uma galera e foguetório, um troço, o primeiro show, assim, né? Gigante daquele troço ali. Meu Deus, e ali, cara foi emocionante. Bom, tem vídeo no meu Instagram dela ali também, várias vezes, assim. E foi o primeiro, cara. O pessoal que não viu, vai lá ver aí no Instagram do Jonas, hein? Cara, foi emocionante demais, assim. Nossa. E aí foi indo, cara. Aí depois, aí começou. Me diz aí, cara, desses artistas todos que tu chegou a acompanhar, qual foi o que mais te impressionou no palco, assim, cara? Cara, de todos. Depois desse tempo que eu fui na segunda vez, que foi bacana, em 2014, eu fui pro Pra Valer. Peguei aquela mudança da formação do Pra Valer, que tava estourando ali e tudo mais também. Fiquei no Que Loucura um tempo, só que eu fiquei 1 ano e meio, cara, tocando muito dentro da comunidade. E isso me deixava um pouco com medo, entende? Era muito traficante armado em volta, era muita festa dentro da comunidade, cara. Toquei na comunidade da Pedreira, ali daquele Playboy, cara, era muita gente armada, muita coisa, entendeu? E eu não gostava daquilo ali, não queria mais. E o cachê era pouquinho. Eu falei, cara, não vale a pena, meu filho em casa, né? Nessa época eu entrei pro Gustavo Lins, fiz vários shows com o Gustavo Lins também. Nossa! Tem onde eu tava contando pro dela na empresa que é o seguinte, cara, gaúcho, eu tocando com o Gustavo Lins, né? Ensaio do Gustavo, o Gustavo não ia no ensaio, aí o Dinho Dalmas era diretor musical. Aí tá. Diretor. Cara, e aí era aniversário do Gustavo Lins de 10 anos de carreira. E aí a banda era legal, muito massa, todo mundo parceiro e tal, né? A gente se divertia bastante e também foi um dos primeiros shows, assim, também como parte da banda do artista, né? Com a Beth Carvalho a gente era a roda de samba, mas como parte da banda do artista. E, cara, fomos pro show, esse show de 10 anos, já tinha feito alguns outros shows com o Gustavo, né? E nesse show de 10 anos eu cheguei na boate, eu tinha minha CNX e tal, cheguei na boate, era um clube.
na Tijuca. Lotado. Aí, cara, parei o carro, e o produtor, ô Gaúcho, vem cá, não sei o que lá. E tinha um cara gordinho. Um gordinho conversando na porta de trás, onde a gente entrava pro estacionamento do clube. Um gordinho, esse produtor, e mais uma galera da banda ali. Nós conversando, trocando ideia, onde é que tu é, Gaúcho? Tá, sou lá de Santa Maria. E esse gordinho conversava comigo. Falando, cara, já toquei muito no Porto Alegre, Pelotas, papapá. Eu, que legal, cara, que massa. Vai lá, né? Acho meu churrasco, ele é churrasco de lá é sensacional e não sei o que. Beleza, trocando ideia. Entramos pro clube, Gustavo Lins chegou, sentamos num camarim. Esse gordinho sentou do meu lado. Vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja, comemos pizza. Beleza, daqui a pouquinho o gordinho se levantou e eu cheguei pro produtor e falei, cara, quem é esse cara, cara? Eu conheço ele de algum lugar, eu não sei de quem é ele. E o produtor me olhou assim, tu é louco, Gaúcho? De onde é que tu saiu, cara? É o Marquinhos Sensação, cara. Tu tá mais de hora conversando com o cara tomando cerveja e tu não sabe quem é ele. Eu falei, não sabia que era o Marquinhos Sensação. E aí foi, Cara, aí foi show do Gustavo eu Lins. vi que tu postou, eu vi que tu postou essa história com o Marquinhos Sensação no teu Insta aí, cara. Eu não acreditei, porque Daí eu sou cria do Sensação, né, cara? Meu pai estava muito no grupo Sensação. Aí, meu Deus, Sim. se o Marquinhos Sensação aparece na minha frente, cara, seria eu vendo como tu com a Beth Carvalho ali. Era eu que ia chorar. Cara, daí depois dessas bandas do Que Loucura e tal, o Que Loucura foi massa, porque eu toquei em muita casa também, toquei no Barra Music, que era um sonho, eu via o troço do palco de fora, eu ia no Barra Music, curti shows e quando eu vi eu tava tocando lá no palco, foi legal. E foi uma da parte mais importante do Que Loucura, cara, foi o China, do teclado, ele me indicou pro Neném Chama, que foi onde a minha vida mudou também, assim. Foi bem bacana essa história, então o Neném contou essa história numa live que ele fez com uma entrevista dele. Pra quem não sabe, o Neném Chama produziu, acho que 2 DVDs do Pique Novo. Do Pique Novo. Cara, é compositor de um monte de música do Jeito Moleque. Cara, essa música do Cerveja Gelada, que mulher bonita, quem é que não gosta? Essa música é dele. Cara, é muito sucesso. Que ele, às vezes eu vou escutando Batucada e as boa. pessoas vão postando. E eu não sabia que era dele. Eu mando mensagem pro cara, você não sabia que isso aqui era teu também. Cara, muita música linda. Muita música massa. E o Neném, cara, o China era tecladista da banda base da Rádio Mania. E o China me indicou pro Neném. Ó, tem um percussionista aí assim, assim, assado, tá com todo o equipamento, toca com a gente no Que Loucura. E tem, cara, caída e gaiato numa festa da Rádio Mania. Que era o quê? Eram 15 artistas num dia e mandavam um cronograma pra gente, faziam o grupo no Facebook, no WhatsApp e mandavam o cronograma. Cada artista vai cantar 5, 6 músicas, cara. E aí era Alexandre Pires, Mumuzinho, Péricles, Thiaguinho, Tá na Mente. Cara, era todo mundo que podia naquele dia. Era Belo. Tá, daí me ligou. Gaúcho, assim, assim, assado, pode trazer tua percussão inteira? Posso, vamos lá e tal. Cara, e nós tínhamos que chegar meio-dia, às vezes 11 horas da manhã, e ficava até 1 da manhã. Da 1 da tarde até 1 da manhã. Então a gente era responsável por acompanhar todos esses artistas que iam chegando. Sorriso Maroto, cara, todo mundo. Que todo isso, mundo. hein? E aí, cara, a banda base, e fui na primeira banda base com o Neném. O Neném me recebeu lá, montei meus instrumentos e tudo mais. E, cara, eu tocava na época, fazia surdo e tantã junto, e fazia conga, bongô, e fazia tudo ali. Foi onde eu toquei com o Belo, foi toda essa função da banda base. E o Neném Chama, cara, na época, ele não estava tocando. Ele só era o responsável pela banda. E ele conta que até ele me viu tocando. E, cara, tipo, como eu tava muito feliz de estar fazendo aquilo ali, né? Que era a minha segunda tentativa e estar conquistando o espaço, eu sempre tocava muito alegre, né, cara? Sempre tocava rindo, blá, 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 blá. E ele se emocionou, cara. E ele resolveu voltar a tocar também. Nessa situação toda, sabe? Ele lembrou que quando ele começou ele era assim, pelos desânimos também e tal. Que da hora isso. Que da hora. E aí quando ele voltou, quando ele voltou a tocar, cara, ele fez algumas, não me lembro com quem ele voltou a tocar e foi convidado para ir pro Aragão. Na época, em 2013, ali, se eu não me engano. Em 2013 ele foi pro Aragão. E eu, cara, e a partir dali, o Neném meio que me abraçou, cara. Foi meu paizão, assim. Pra onde ele ia gravar, cara, ranzinza demais, mas onde ia gravar me levava, tudo mais. Considera o Neném um padrinho, então? Cara, padrinho e pai, eu brinco que ele é meu pai, né, cara, porque assim,
depois daquilo ali que eu conheci ele, mudou totalmente tudo, assim. E aí, cara, foi indo. Comecei a fazer banda base com a Rádio Mania. Da Rádio Mania ele organizava da Costa Verde. E aí, perguntando a sua pergunta, qual foi o artista que mais te impressionou no palco, sabe? Cara, de todos, assim, que eu tenho que tirar o chapéu mesmo, foi o Alexandre Pires. Impressionante, assim, porque a gente não ensaiava, né, cara? Todos os músicos, o pessoal da harmonia tinha a partitura, era mandado as partituras, quem não tinha ia atrás, aí falava com cada diretor musical de cada artista, às vezes ia o diretor musical, fazia a regência pra gente em cima do palco. Mandar Cara, um salve era aí muita gente. pro meu parceiro Maicon, do Bora Burger SM. Muito Olha aí, obrigado, Maicon. legal. O pessoal aí que Bora, tá na live aí, curtiu o Bora Burger quero um aí, ó. hambúrguer. Manda Estão aí, ó. gostando, gente? Tá tudo certo. Muita história. Nossa, mas é da hora, cara. Muito bom ouvir essas experiências aí. E, cara, daí, renite pegando. Aí eu, tipo, fazia banda base o tempo todo, né, cara? E era uma visibilidade boa. E eu voltando ao artista, que foi impressionante, assim, cara, eram vários artistas. Foi Melanina Carioca, Belo, Arlindo Cruz, cara, Mumuzinho, Péricles, Thiaguinho. Todo mundo a gente tinha que acompanhar ali. O nervosismo aqui apertava, né, cara? Errava uma chamada de surdo, naquela época não tinha o pagodeiro ainda. Mas imagina a responsa, cara. A responsa, assim, tá tocando tudo ao Nossa. vivo. Às vezes passava ao vivo pra rádio, pra tudo, a gente acompanhando todos eles, lembrar de toda a convenção, de tudo, né? Então foi uma experiência boa. E o Alexandre Pires me marcou muito, cara, porque ele chegava no palco, chegava ali, comentava todo mundo no camarim. A gente ficava no camarim, aí os artistas iam chegando e o produtor chegava assim, ó, fulano e tal chegou, bora. Vai precisar de percussão, alguns traziam alguns músicos. Bora, vai subir pro palco, tocava 5, 6 músicas, descia, né? E aí o Alexandre Pires é o cara que chegava assim pro diretor musical, que às vezes geralmente era o cara do violão, né? Ficava com as partituras e com o microfone de comunicação. Maestro, o que eu tenho que cantar? Cara, cada música ele agradecia a todos os músicos. Alguns Nossa. reclamavam de algumas coisas. E ele, cara, muito obrigado. Era um troço absurdo. O cara no palco é sensacional. Assim, é um troço absurdo. Alexandre E Pires, aí, então. cara, Alexandre Pires, cara, de todos, assim, é uma coisa que eu, sabe, é sensacional. Daí, Jonas, rolou todo... Pode continuar. Não, vai lá, pergunta aí. Senão o cara vai Não, falando. Cara, o Thiaguinho. Aqui, ó, o Thiaguinho é baterista do Príncipe. Acho que eu não sei como é que tá agora a função, né, Thiaguinho? Chininho, Príncipe, ou se tá no agora ele tá Chininho, se tá no Príncipe. sozinho. O príncipe tá A separou gente agora. fez, a gente fez muita banda base juntos. Com o Thiaguinho, depois, junto com o Thiaguinho, eu toquei junto com ele, junto com o Dinei. Fiquei um tempo tocando com o Dinei. O Thiaguinho era um batera fantástico, parceiro, irmão demais. Saudade, irmão. Eu sei que ele tá Abraço bem, tá aí. trabalhando, né? Obrigado pro Thiaguinho Thiaguinho tá Silva. curtindo aí. Thiaguinho Silva, Toca músico, batera baterista. muito, né? Toca muito, cara. Batera tocou com todo mundo também. A gente fazia banda base, fazia tudo lá, junto. Nossa, eu vi nas suas fotos ali, cara, que Tocamos com mais gente, cara. Depois o Thiaguinho vai lembrando, a gente tocou com muito mais gente também junto. Eu e ele, várias bandas a gente passou junto ali. top, top. E aí, cara, daí tu tocou com tanta gente, fez banda pra Rádio Mania aí nesse projeto que o Neném te colocou. Aí vamos chegar na parte onde entra o Jorge Aragão na tua carreira. Tá. Cara, com o Jorge, eu conhecia, a gente já tinha trabalhado com toda a banda, porque houve uma mudança muito grande da banda antiga, uma banda antiga do Aragão, né? E aí eu já tinha tocado, já tinha conversado muito no aniversário do Broco, o Jerominho. Então, assim, o Gabriel, a gente já tinha tocado desde 2008 junto. Então tinha muita gente na banda. E um dia o Neném me levou pro show do Aragão. Vamos lá. Vai lá, fui lá assistir o show, cara. Fiquei assistindo o show do palco, tudo mais. Aí conheci a galera no camarim, que praticamente já tinha conhecido quase todo mundo. Já tinha tocado, tipo Saramago, Sete Cordas, a gente já tinha tocado no Samba Luzia junto com o Rafael Caçula também. Então, assim, cara, já conhecia a banda inteira. Só que estava numa transição. Vinha alguns músicos, né, que já estavam há muitos anos com o Aragão, e o Aragão nunca teve um diretor musical, assim. Então foi uma transformação tanto na carreira do Jorge quanto de todo mundo, né? E aí o Neném me levou pro show, já conhecia todo mundo. O que rolou? Cara, o Aragão ia fazer uma turnê na África, lá em Cabo Verde, no evento Festival de Música Bahia das Gatas. Cada ano ia um brasileiro, era um evento que tinha muita banda do mundo inteiro.
Era um show numa ilha da África, em Cabo Verde, Ilha de Mindelo, até agora um ano atrás estourou o vulcão lá e tal. E o percussionista, o Banana, cara, o Banana não ia viajar. Fazia pandeiro e chocalho. E aí todo mundo da banda falou, cara, precisamos de um percussionista para viajar. E eu, nessa época, no Rio de Janeiro, eu tava tocando com o Rodrigo Lampreia, também, que era um artista onde eu, cara, fiz muito trabalho bacana. As melhores festas do Rio, assim, cara. De gente, tudo. Cara, toquei com muita gente, com o Rodrigo Lampreia também, Jockey Club. Cara, uma produção do cara incrível, assim, incrível, gigante. E aí, o Neném me mandou, eu vim para Santa Maria, porque eu vinha para Santa Maria a cada uma semana, a cada 2 meses, 1 mês e meio, eu vinha ver o Matheus, né, cara, meu filho. Então, eu gastava com muita passagem de avião, ia e voltava. E numa dessas, que o Rodrigo Lampreia me pediu o passaporte. E eu fui olhar meu passaporte, que inclusive em 2008, eu não tinha passaporte e perdi de ir para Cuba com a Portela. Na época, cara, era um dinheirão que ia entrar, uma semana em Cuba, tudo pago, e eu, cara, eu chorei dentro de um banco porque eu não tinha passaporte, não podia ir. Dessa vez eu trouxe, daí depois que aconteceu isso, eu fiz o passaporte. E venceu. Cara, cheguei em Santa Maria, sentei na sala de casa, e aí eu já ia refazer o passaporte porque estava vencido. Na mesma noite que eu estava olhando, conversando com meu pai em casa, eu falei, pai, eu queria viajar para fora do país, eu nunca viajei. O Neném me mandou mensagem. Eu preciso ter o número do passaporte e pra gente fazer uma turnê. Eu falei, tá, mas com quem e pra onde? Cara, é uma turnê na África com o Jorge Aragão. O Banana não vai poder ir e todo mundo da banda falou teu nome. O Jerominho quer te dar uma oportunidade, assim, assado, blá, 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 gosta muito do teu trabalho. E vamos... Cara, e eu com o passaporte... Cara, isso numa segunda de noite. Eu com o passaporte vencido. Cara, comecei a ligar pra todo mundo, né? Jerominho me ligou. Jonas, tu quer ir? Como é que tá a função? Eu falei, cara, liguei pro pessoal da Polícia Federal aqui. Daí eu comecei a pesquisar, existia um passaporte de emergência pra fazer que saía em 24 horas. Eu falei, cara, não vou perder. Isso eu ia ficar mais uma semana em Santa Maria. Na terça-feira de manhã, isso eu recebi a notícia às 10h30 da noite. Terça-feira, 6 horas da manhã, eu já estava no ônibus para ir para a Polícia Federal em Porto Alegre, para poder fazer o passaporte de emergência, para poder mandar para o Aragão na quarta-feira. E aí começou a função. Eu vou ver se a produção aceita, que o pessoal da África vai aceitar um passaporte mais daqui 24 horas, aquela função toda. Cara, fui lá, fiz o passaporte numa correria, fiquei 2 dias em Porto Alegre, consegui tirar o passaporte de emergencial e mandei. Voltei pro Rio. Cara, tava naquele nível assim, vou desistir, porque também já não tava dando mais certo, tava cansado, de cachê baixo, papapá. E ninguém me falava nada se eu ia ou não pra África. Cara, passou 2 meses sem saber se eu ia ou não, se ia rolar shows. Cara, aí um dia a gente foi fazer um show lá com um cantor era de Resende, eu acho, o Dinho Dalmas era diretor musical. E aí o técnico de som era o Espanta, que também era técnico de som do Aragão. Aí falou, ó, tua passagem tá comigo, tá tudo certo, vai rolar. Eu falei, meu Deus, cara, eu vou viajar pra fora. Aí uma semana antes de viajar, foi o primeiro contato que eu tive como lá com o Aragão no ensaio, queria me conhecer e tal. Né? Todo mundo a gente já se conhecia, mas ele queria me conhecer. A gente fez um ensaio só pra ver mais ou menos o que eu teria que fazer, né? Era chocalho, pandeiro, tantã, tinha um monte de coisa pra fazer, era muita troca de instrumento. E, cara, daí rolou. Fui pra África. Nunca tinha saído pra fora do país. Nossa, e aí fui, cara. Que da hora. Fui pra África. Foi o primeiro. Mas, assim, a pretensão era o quê? Era fazer esse show na África. A gente ficaria uma semana nessa ilha e voltava e ok, cara. Muito obrigado, né? E quando eu voltei, o Jorge, uma semana depois, o Jerominho falou, ó, o Aragão quer que tu fique na banda, cara. Ele gostou de ti e quer que tu fique. A gente tá nessa fase de transição e eu quero, tá lá. E, cara, rolou. E aí foi, cara. Aí na época eu entrei pro. Foi o convite que rolou. Isso em 2014. Isso. Aí tu ficou com o Aragão. Cara, depois desse tempo com o Aragão, teve um período que tu voltou pra Santa Maria, né? Sim. Aí, foi alguma coisa que tu viu que te decepcionou na música? Tu queria abandonar a música? Cara, nessa transição do Jorge também, da carreira dele inteira, administrativa e tudo mais, a gente tinha pouco show na época.
Cara, eu não conseguia pagar minhas contas, assim, entendeu? Era 5, 6 shows no mês. E às vezes dava, como era 2 escritórios, batia a data e caía muito show. Muito show era cancelado. E aí, o legal do Rio de Janeiro, cara, que é o seguinte, por exemplo, eu tava no Rodrigo Lampreia, tá? Praticamente o cachê era a mesma coisa. E aí, quando eu falei que ia pro Aragão, o Rodrigo, Jonas, cara, vai lá, a tua vaga está aqui. Quando tu não tiver show com o Aragão, tu vem fazer show comigo. Só preciso que tu deixe um percussionista pronto pra fazer o show comigo. Cara, e daí foi que entrou o Júnior Moraes também, que é um grande percussionista do Rio, tocou com a Ludmilla, tocava com o Suricato, cara, sensacional, irmãozão. E o Mafran do Maracanã também. O Mafran aí tá tocando com esse projeto novo do Ferrugem agora e tal. Cara, então a gente se trocava a data. E isso que é legal, cara. Ninguém morde o trabalho do outro, entendeu? Eu não posso fazer, cara, pode fazer no meu lugar, Jonas, posso. E o artista também, cara, isso que é legal de lá, o artista entende que quando tu tá com um projeto melhor, e isso no Aragão também, se tu vai ter um projeto, ou um show que vai te dar um cachê maior, e tu avisar com antecedência, e tu deixar alguém pronto, tu pode fazer. Tu não vai perder o teu lugar. A não ser que tu comece frequentemente a fazer isso, entende? Cara, tu tá botando o teu sub metade da agenda, então, cara, deixa o cara aqui, entende? Mas é tudo muito, todo mundo se respeita muito, sabe? Entendo. E isso que é legal. E aí, cara, aí, o Rodrigo Lampreia fazia show, e aí acabou que o Júnior Moraes ficou na banda. E nessa situação do Aragão, cara, esse ano e meio foi muito legal, porque fiz muito programa de TV. Só que ao mesmo tempo o retorno financeiro não estava legal, entende? Com ele. E aí, e além dessa atmosfera da mudança toda que estava acontecendo na banda, que estava sendo difícil para todo mundo, assim, acontecia muito estresse, sabe, cara? Era gravação nova, e a gente ia pro estúdio e ficava 2, 3 dias gravando no estúdio. E às vezes aconteciam coisas dentro do estúdio que, cara, era estranho, entende? Cara, acabou que isso... vou te fazer uma pergunta no meio disso aí. Tá, Até pro pessoal que tá vendo aí, o pessoal que tá vendo e não sabe. Quando tu faz banda para um artista e tu vai fazer programa de TV com ele, isso é pago? O programa de TV é pago pra banda de apoio? Cara, existe alguns artistas que pagam, porque existe um sindicato, tá? Tem o sindicato dos músicos que criou uma tabela de valores. Se eu não me engano, a tabela A, B e C. E aí dentro dessa tabela tem todos os honorários de tudo, de quanto tem que receber por ensaio, de quanto a cachê de programa, quanto é gravação, tudo. Gravação, tudo. Mas, cara, não é sempre que funciona, entende? Geralmente isso são artistas que estão com uma gravadora muito forte, ou um escritório muito, muito, muito bem estruturado, né? E, cara, aí esses honorários, tipo assim, a gente recebia uma ajuda de custo, R$50 para botar uma gasolina para o ensaio, alguma coisa assim, entende? Mas isso vai de cada artista, entende? Eu como músico, cara, eu entendo também o lado, né, por exemplo, com o Aragão, né, cara, era uma transição dele, e a gente tenta ajudar também, né, não é só querer sugar o troço, entende? Eu tô lá agora, né? Sim. Então tu vai, e outra, é uma visibilidade boa, e tu quer estar junto no projeto, entende? Claro, e isso é bacana. Claro. Né? E aí, nos programas de TV, cara, a gente recebia uma ajuda de custo, às vezes não rolava nada, entende? Mas a experiência foi maravilhosa, cara. Tipo, a gente gravou... Claro. Eu gravei o Bem Amigos, foi o Multishow Música Boa, foi fantástico. Gravei um Fantástico no domingo ao vivo também. Com a Anitta, né, cara? Com a Anitta. Cara, qual outro programa que a gente apareceu, cara? Foi a Fátima Bernardes também, foi bacana, foi legal. E, cara, era maravilhoso, né, cara? A experiência é muito legal. Mas aí rola, mas tem artista que paga, tem artista que não paga, tem artista que ajuda uma ajuda de custo, tem artista que vai pela tabela, e aí vai do que for, entendeu? Mas vamos voltar ali naquele lance que eu tinha te perguntado, que teve esse 1 ano e pouco com o Jorge, mas aí tu voltou para Santa Maria. Isso, teve alguma coisa que te frustrou? Tava desgostoso cara, com a música?
assim, a pressão, quando tu entra num artista desse tamanho, é claro que todo mundo na tua volta quer o teu melhor, né? E existem referências no meio musical, principalmente na questão do samba, cara, que eu acho que ainda é um pouco o que acontece. Cara, determinadas pessoas já gravam há muito tempo, óbvio, né? Tipo, percussionistas. Então, cara, se for ver, é o mesmo time de percussionista que grava tudo, por exemplo, entende? E, cara, não dá espaço pra galera renovar, às vezes não te dá tempo pra te poder também criar um pouco de personalidade e tu fazer o troço, sabe? E aí tu acaba tu acaba enxergando que é difícil tu abrir essa brecha e tu ter um pouco mais de respeito, tu fica, cara, eu posso tocar do jeito que eu toco, ou não implementando coisas, mas assim, óbvio, tu tem que tocar o que o artista quer, né? Isso é o principal, tu tem que tocar o que o artista quer, o que o artista gosta, enfim. Mas muitas vezes cai naquela pressão de tu ter que ser igual à tua referência, entende? Que é tipo, mais ou menos assim, cara, tu quer o cara, tem que chamar o cara, não bota eu gravar, não bota eu tocar, entende? E aí juntou isso com a questão do pouco show, a agenda tava difícil, e eu não consegui, cara. E aí a gente ficou umas semanas dentro do estúdio, foi muito cansativo, eu já tinha pouco show, começou a bater essa coisa da agenda, era muito show cancelado. Então eu perdia show no Rodrigo Lampreia e perdia show no Aragão. E aí eu perdi a passagem de avião para Santa Maria e perdi de ver meu filho, cara. E isso começou a pesar muito, assim, muito. Muito. E, cara, chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais. E eu comecei a limpar sofá também nessa época. Comprei a máquina de extratora de limpar sofá. Lá no então Rio. eu fazia os shows. Hã? Lá no Rio de Pergunta aí. Janeiro, tu limpava o sofá? Isso, para completar a renda, entende? Porque a renda do show não tava dando. Cara, tava meio que parado a história, porque foi a transição do sertanejo e o pagode tava dando uma caída e, cara, eu comecei a limpar sofá e tal, e para poder ganhar um dinheiro extra. E eu fiquei, cara, com isso na cabeça, falei, cara, eu entrei para um artista nacional, né? Não pelo o Jorge Aragão culpado, não. Mas o que acontece? O meio às vezes acaba que, cara, é desorganizado, entende? E até a estrutura toda ser organizada de novo, são coisas que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Claro. E aí, cara, começou essa função toda de pouco show, questão de agenda, não tava batendo nada, cara. E eu limpando o sofá dia de semana, eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou voltar perto do meu filho. Eu saí de dentro, a gente tava esses 3 dias gravando, eu saí, eu tava gravando Pandeiro, cara. E a gente tem que contar as derrotas também, né? Eu gravando Pandeiro, e tava eu, Neni Brau, Neném Chama, a gente gravando tipo como se fosse gravando um ensaio do Aragão, assim. E eu me lembro que, cara, o meu braço travou, assim, era um popurrí de várias músicas e aquela pegada, e tinha que ser aquilo ali no toque no metrônomo, né, cara? E chegou na terceira música, cara, e eu na minha inocência, meu braço, eu travou, cansei, o braço cansou. E eu parei. E a gente tava gravando no estúdio do Fegali, do Roupa Nova. Cara, quando eu parei, o Jerominho parou, falou assim, Gaúcho, o que aconteceu? Cara, Jerominho, me desculpa aqui, cara, meu braço travou, foi mal. Cara, inocência, entendeu? Cara, aquilo ali virou um estresse, cara, um estresse. Cara, o neném me xingou. Cara, tu é louco, Gaúcho, como é que tu fala um troço desse? Tu tá gravando aqui no estúdio, papapá, cheio de gente. Eu falei, cara, mas eu sou um ser humano, cara. E na época tava sabe, uma coisa uma nuvem de estresse já. Tu não pode fazer isso, papapá, assim, assado. Eu falei, cara, tá todo mundo gravando, tu tá no estúdio do Fegali, o que o cara vai dizer? Tu te trouxe pra gravar, assim, assado, papapá. Eu falei, cara, me desculpa, cara. Meu braço travou. Não tem... Cara, saí dali arrasado, chorando pra caralho, triste. Eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou saltar fora disso aí. Chega. E aí aconteceu uma mudança na banda. Já era pra algumas mudanças acontecerem na época, de outros músicos também, e aí isso ajudou. E aí, cara, eu agradeci, Jerominho, muito obrigado. Fiz o último show, muito obrigado. Até nem me despedi do Aragão no último show. Falei, Jerominho, vou decidir. Ele, Jonas, isso, cara, a gente também tem que trocar todo mundo até pra ajustar as coisas que estavam acontecendo há muitos anos, sabe, na carreira. E aí, cara, conseguiram ajustar tudo e eu saí. Saí fora, né,
graças a Deus, de porta aberta, né? E aí, Beleza. cara, dei um mês ali, botei as coisas no carro de novo e voltei, vim embora. Aí eu tava já meio de saco cheio também. Falei, vou voltar, tá tudo certo, já consegui muita coisa, viajei, vambora. E aí Voltou para voltei Santa pra Santa Maria, Maria. não queria mais tocar, Jonas? Tu não queria mais tocar? Não. Cara, voltei meio sem sal, assim, quase vendi os instrumentos também, até o Thalisson aí, tá vendendo os instrumentos dele, mandei mensagem pra ele hoje, falei, cara, não vende que vai fazer falta, eu botei meus instrumentos pra vender. Pois é. E eu voltei assim, eu fiquei uns 2 meses sem querer enxergar instrumento, cara. Sem nada, porque eu vinha desanimado e o Estevam, que está assistindo aí também, cara, sabia de tudo que estava acontecendo, me dizia, para, não sei que ela vai mais um pouquinho, tem mais um pouquinho. Falei, cara, tô com saudade do meu filho, cara, não quero mais isso. Não tá legal, entendeu? Tá ruim. E, cara, acabei voltando, indo para outro ramo, né, cara, estética automotiva e tal. E depois, com o tempo foi passando, apareceu o Ricardo Barros, né, com um cachê bacana aqui de Santa Maria. Eu fiz algumas coisas com o Estevam, a gente fez algumas coisas juntos, alguns pagodes, algumas coisas. E, aí mas, foi retomando. Eu fui retomando, mas com uma outra cabeça, cara. Tipo assim, pra extra. Eu comprei a empresa, fui para um lado, então eu foquei muito na questão da minha empresa. E, cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, vou tocar com um dinheirinho extra que tem por aqui, é bacana, vou me divertir. Não quero mais a música como principal coisa de vida, entende? Principal renda. E aí, cara, foi indo, 2 anos quase, 3 anos tocando aqui com os guris aqui, daí Thiago, todo mundo, fazendo essa função, né, cara? Aí é que tá Ficou o pulo do gato. Me conta, pra gente indo pro fim aí. Passou esse tempo, tu não queria mais, retomou, começou a tocar com o pessoal aqui, apareceu o Ricardo Barros. Recebeu a ligação, como é que foi, cara? Pra voltar. Cara, eu vinha tocando com a galera, vinha tocando, né, fazendo tudo isso. E só que assim, o mais legal, cara, de tudo, até algumas coisas aconteceram bacanas, assim, o que eu mais gostava era proporcionar muitas vezes essa conexão da galera daqui de Santa Maria com o Rio de Janeiro e saber que é possível. Depois, se der tempo, a gente conversa um pouco sobre isso também pra galera que tá começando, sabe? Essas coisas tudo que cara, tem muita coisa que dá pra melhorar, entende? E aí, uma vez eu mandei um áudio do Aragão, cara, pro Estevam. O Estevam chorou um monte também e o Aragão falando pra ele, meu Estevam, não sei o que lá, blá, blá, blá. Cara, isso emociona muito, esse contato. E eu nunca deixei, quando eu saí do Aragão, cara, que isso acontece muitas vezes também, o músico sai e fecha a porta, entendeu? E quando eu saí, cara, eu mandei um áudio pro mestre falando, mestre, eu quero te agradecer muito por tudo que o senhor me proporcionou durante esse 1 ano e meio. Eu sou grato, muita coisa. O senhor sabe que aqui o senhor tem um amigo e um fã de Santa Maria. Cara, ele me mandou um áudio lindo, me agradecendo. Jonas, eu agradeço muito, né? Que ainda bem que existem músicos assim, com essa responsabilidade com a música, assim, assado. Cara, ficou as portas abertas. E aí, 1 ano, 2 depois, teve show dele em Porto Alegre, eu fui lá ver todo mundo, levei a mãe, levei, né, meu pai. O Aragão me recebeu, cara, me deu um abraço, então recebeu minha mãe e meu pai, cara, tudo certo, tudo em casa, entende? E uma coisa, assim, sem puxar saquismo, sem, sabe, cara, cara, sabe que eu sou fã e sabe, mas assim, respeito muito grande como músico também a gente tem, sabe, é muito bacana isso, assim, não tem encheção de saco de nada, cara, é simplesmente um respeito, ele sabe que eu respeito demais, sou, né, grato, e ele também me respeita e, cara, maravilhoso tudo isso. E como é que foi quando ele te ligou? Cara, daí o que aconteceu? Acabou que eu e a Débora, né, a namorada, a gente foi pro show do Dilcinho, cara. E eu, na verdade é o seguinte, eu não pensava mais em voltar a tocar. Cara, foi pro show do Dilcinho, aqui na Oktober. E aí o Andinho, a gente já tinha tocado junto, o Andinho, o Boné de Fone também, o Júnior Goulart é pandeirista do Dilcinho, amigão, o Júnior Goulart também é de Porto Alegre, é daqui do Sul. O Gordo Batera, hoje em dia, que tá com o Diogo Nogueira de Porto Alegre também. Então tem uma galera gaúcho tocando. E aí eu fui no show, cara. Aí eu fui pegar a pulseira do show com o produtor, o Thiagão, me deu a pulseira. E depois... Não foi. O do Dilcinho, a gente foi só pro show do Dilcinho. Eu e a namorada. E aí o Andinho ia conseguir a pulseira pra gente entrar lá no camarim e tal. Cara, eu queria dar um abraço pros guris.
que já era essa banda nova do DVD do Dilcim, né? E, cara, chegando lá, conversando com o produtor, pô, Gaúcho, beleza, cara, e aí, como é que tá as coisas? A gente trabalhou junto, assim, acho que pra valer, papapá. Ele, cara, quando eu saí do Aragão, quem ficou no Aragão foi o Nene Brau. A gente fez vários shows juntos. Imagina, eu cantando do lado do Nene Brau, né, cara? Então, a responsabilidade era, era gigantesca e graças a Deus a gente brincava junto, se divertiu. O Nene Brau, uma energia maravilhosa, né, cara? Músico sensacional. E eu cantando do lado do Nene Brau. E aí, com essa mudança toda, o Nene Brau ficou. Tinha muita gente na percussão. Então, quando eu saí, saiu mais gente também. Ele reduziu a banda para poder o trabalho render para eles, né, cara? E o Nene Brau ficou. O Nene Brau ficou ali mais de ano, reestruturar toda a banda, blá, blá, blá. E aí nessa situação o produtor falou assim, olha só, o Nene Brau vai pro Dilcinho. Mas ele não aconteceu que não aceitou isso nada ainda, Gaúcho, tal. Cara, por que tu não fala com alguém lá da produção? Porque quando eu entrei por Aragão, o Fabrício, que é o tecladista, me ligou também. Ó, Jonas, de repente a gente vai precisar de um percussionista. Na época o cachê era bem baixinho, garantia de 10 shows, e com o Aragão eu tinha o cachê mais alto. Falei, cara, muito obrigado, vou ficar aqui com o Aragão, pra mim é um sonho, blá, 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 blá. E beleza. Daí, cara, nessa conversa com o produtor ali na Oktober, com a namorada e tal, cervejado, não sei o que, ele falou, cara, o Nene Brau vai pra coisa, mas por que tu não fala com alguém, cara? Aqui no Dilcim tá um trabalho bacana, tá valendo a pena financeiramente. Se o Nene Brau não aceitar, vê se tu não consegue, cara, que vai acontecer uma mudança assim, assim, assado. Cara, e aquilo ali me deu um estalo na cabeça, né? Eu falei, e agora, cara? Voltar tudo, o Matheus tá grande e tudo mais. Beleza. Falei, cara, não, tô legal, tô de boa, tô em Santa Maria também, tranquilo. A Débora já me olhou, né? Falou assim, tu tá louco pra voltar a tocar, né? Eu falei, não, tô bem, tô tranquilo, né? Cara, beleza. Aí mandei a mensagem pro Neném. Neném, tá acontecendo isso, isso, isso. Fiquei sabendo que o Nene Brau vai sair. Se a casa acontecer e for uma oportunidade bacana, cara, tô a fim de voltar a tocar. Aí, não, cara, ninguém falou nada aqui ainda, acho que não vai acontecer isso não. Não sei, né, tá bem, nós estamos trabalhando bastante, eles estavam viajando para os Estados Unidos, tá falando um monte de coisa. Cara, não deu acho que 1 mês e meio, 2 meses, 10 horas da manhã, o Neném me mandou mensagem. Aquilo que tu falou aconteceu, e cara, fica ligado aí que o Jerominho vai te ligar, que é a pessoa que o Aragão quer de volta. A primeira pessoa que o Aragão falou foi teu nome, e quer que tu volte. E eu, tá, beleza. Daqui a pouco o Jerominho me ligou. Ó, é isso, o Nene Brau tá indo pro Dilcinho. E, cara, o Aragão gosta de ti, o Aragão quer ver a tua possibilidade pra voltar e ver como é que tu tá. Eu já expliquei pra ele que tem tua empresa, que tem tua família aí, blá, blá, blá. E aí, cara, conversei com a mãe, conversei com a namorada, né, assusta todo mundo, eu me assustei também, porque muitos anos sem tocar, fazendo meu samba ali de vez em quando, né, cara. Tanto que antes de voltar a tocar, o Aragão me mandou vídeo pra anunciar meu samba ali no freguesia e tal. E aí, cara, conversou e a proposta foi boa. A proposta do cachê foi boa. A logística é feita para Porto Alegre. Então, eles já estavam fazendo isso com o técnico de som que era da Bahia. Então, toda a estrutura do Aragão, que é do escritório do Jerominho, eles mudaram toda, cara. Tá uma organização incrível. Questão de agenda, cronograma de show, passagem de avião, localizador, cara, tudo. Tava sensacional. Agenda online, então tu entra, tu vê o que tá confirmado, o que não tá. E ó, Jonas, é o seguinte, toda a tua logística é feita em Porto Alegre, então tu não precisa vir morar aqui. Só tu vem, só tu ajuda a achar passagens, ou tipo, se tiver que ficar uma semana no Rio pra cumprir alguma coisa de semana, algum ensaio, alguma coisa. E cara, tá aqui o show, e aí conversei com a mãe, vou voltar, vamos fazer. E aí, cara, me mandaram o show, me mandaram tudo, os ensaios, escutei, voltei, e cara, foi o que aconteceu de novembro pra cá, assim, tá maravilhoso, lindo, bem legal. Que show, cara. Pô, tu contou tanta coisa, cara, que na verdade a gente vai ter que outro dia ter outra conversa dessa, porque essas lives Bora. eu vou fazer pessoalmente depois, vou trocar uma ideia pessoalmente com a rapaziada e eu acredito que tu tenha muita história para contar. E eu quero te agradecer o tempo que tu ficou disponível aí para a gente trocar essa ideia, né? E agradecer. E quero saber se tem algum agradecimento aí, se quer falar mais alguma coisa.
Cara, parabéns pelo projeto, é bacana isso, assim, tu tá abrindo espaço pra galera contar um pouquinho da história, pra quem não conhece, pra quem talvez não seja músico também saber o que que passa por trás da gente que tá ali no palco, né, cara, ou que tá nessa correria. Parabéns pelo projeto, né, cara, Obrigado. que cada vez mais tu consiga trazer mais gente, talvez não só envolvido com samba, mas mais músicos também. Claro. A gente aqui em Santa Maria, eu acho que tem muita gente que tem muito que aprender ainda e olhar para um lado diferente da música, que já tem a capacidade, já toca bem, mas eu acho que tem que dar uma lapidada. E tem gente aqui que pode melhorar isso também, né, cara? A pessoa pode tomar como exemplos assim que acontecem, não só no meio do samba, mas tem bateristas que já viajaram o Brasil inteiro. Tem muita coisa legal que dá para ser tirada daqui. Então, parabéns, cara, pela iniciativa, obrigado pelo convite, e com certeza dá pra gente conversar mais coisas depois aí, na outra live, até para poder passar mais informação para quem tá começando também, que eu acho interessante, né, cara, de tudo que tá acontecendo. E para quem não é músico, para quem tá acompanhando aí as histórias todas, cara, é bom pra galera saber que não é fácil, né, cara, que não é do dia pra noite, que não que a música, hoje em dia, a gente tá sendo os mais afetados nisso, né, cara. 5 meses sem trabalhar, então assim, cara, tá sendo muito difícil e ao mesmo tempo tem que olhar para um lado que talvez que nem aconteceu comigo, sabe? De tentar se reinventar e fazer alguma outra coisa, ir para um outro caminho, para quando tudo voltar, a galera tá levando a música com mais amor, assim, do que estresse, entende? Porque isso, o que acontecia, cara, comigo? Eu tirei a música como sustento muito tempo, e tu acaba botando o problema na música também. Então tu não consegue fazer isso bem feito. Tu acaba fazendo isso com cara de bunda no palco, tu acaba indo tocar de cara, ou tu acaba ter que ir por 80 pila, entendeu? Tu acaba ter que ir tocar por 60 pila. E, cara, não é legal, entende? E aí começa toda essa função aí que tá acontecendo, a questão de bar pagar pouco, aí o cara, entendeu? Aí, cara, no momento que tu consegue ter a música como uma... Não pela música, mas qualquer coisa que tu consiga ter uma renda extra, principalmente a música, hoje em dia, que está sendo mais afetada, eu acho que é um caminho bacana pra galera conseguir fazer o troço com mais amor e bem feito, entende? Fazer pela música, fazer coisa pela música e fazer o troço certo que dá certo, né, cara? Cada um almeja seus sonhos ou até onde quer chegar, né? Mas que fazendo tudo bem feito direitinho ajuda todo mundo, né? Todo mundo no circo e cara, é o caminho, né? Pra gente que tá passando sobre isso, assim, até pra repensar daqui pra frente também toda essa questão de casa noturna, cachê, tudo, cara. Tudo que tá acontecendo, eu acho que tem que ser repensado para quem vem fazendo por meia dúzia de pila, tem que ser repensado, tem que ver se tá no caminho certo, se é isso que quer mesmo, entendeu? Tem tempo para estudar agora, essa quarentena dá para muita gente estudar e aprender também, quem precisa estudar. Cara, tem muita coisa que dá para melhorar, eu acho, e tem que seguir o que o coração mandar, né? Não adianta. Tá. Show, Jonas. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Agradeço, cara. Valeu, Tá? valeu. Pessoal, Tá. se quiser curtir, vai ficar aí no IGTV, salvo. E depois tem no meu YouTube lá no Ricardinho Voz Tudo Junto. Tá? Show de bola. Valeu, Tá? meu irmão. Obrigado, cara. Parabéns quando precisar de alguma coisa aí, trocar uma ideia também. Só chamar. Obrigado para quem ficou aí assistindo. Espero que tenham gostado das histórias, que tem muita coisa aí. É muita correria, cara. Muito aeroporto sem dormir. Outro dia a gente vai falar sobre isso também. Tá? Vamos lá, tá? Brigadão, meu irmão. Boa noite aí. Obrigado, cara. Valeu, igualmente. Até mais. Tá, valeu. Valeu. Até.